This meeting is being recorded. E aí, Laísa, tudo bem? Começando Tudo agora, ótimo, e contigo? tudo certo, graças a Deus. Então, tudo certinho Você por é aqui. o Sou o César, sou César? isso, responsável por conduzir aqui. Deixa eu fazer uma introdução aqui bem rapidinho. Antes de mais nada, eu quero te dar os parabéns por você ter dado esse passo tão importante na sua carreira. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas decidiu priorizar estar aqui com a gente nesse momento. Então, investindo no seu crescimento, na sua carreira, isso diz muito sobre você e eu admiro bastante essa atitude. E, como eu bem falei, meu nome é César, sou especialista em marketing e vendas aqui no programa do Sprint 5D e serei o seu tutor também. A minha missão vai ser te acompanhar aqui durante todo o processo, toda a jornada do Sprint 5D, garantindo que você tenha uma experiência incrível aqui com a gente e também consiga alcançar os objetivos e resultados que a gente vai traçar aqui, tá bom? O objetivo dessa call é te apresentar alguns detalhes do programa e também, principalmente, o plano de ação personalizado que a gente construiu, tanto eu, quanto a Carla e a Uhum. Clarissa, com base nos Perfeito. objetivos que você tem, tá? Perfeito. E aí eu queria saber um pouquinho de você, tá animada? O que mais te motivou a estar aqui com a gente? Me fala um pouquinho. Animada, sim, muito. Ansiosa, com um pouco de medo também. Tudo isso junto. Aham. Na verdade, o que me motivou a estar aqui, então, foi justamente essa vontade de fazer algo diferente, mas não saber por onde. Porque, de Uhum. fato, a gente sabe o que precisa ser feito sobre marketing, sobre vendas, mas são muitas informações isoladas e a gente não consegue ter muita clareza de como colocar em prática na nossa situação, né? Da mesma forma que os pacientes me buscam hoje. Ah, Nutri, eu quero emagrecer e eu já sei o que tem que fazer. É déficit calórico, é fazer mais atividade física, mas eu não sei como e de que forma eu vou conseguir aderir isso na minha rotina. Eu acho que eu ter buscado é justamente isso de saber talvez o que precisa ser feito em alguns casos, né? Claro que um direcionamento com mais clareza, isso acaba facilitando e encurtando o caminho também. Então, eu acho que é justamente isso que eu busco e que foi o que me motivou a buscar essa orientação. Somente essa parte de marketing, vendas e gestão do negócio, a gente sabe que são muitas coisas importantes que a gente precisa fazer. A gente sabe que Sim. tem várias atividades, mas o que acaba faltando é o que eu faço primeiro, por onde que eu começo, né? E Uhum, depois desse primeiro, qual é o segundo passo? Então, justamente por isso que a gente criou o Sprint 5D, que é para dar esse direcionamento semana após uhum, semana, para você conseguir desempenhar tudo o que precisa ser feito nessa parte de marketing, vendas e fazer a gestão do negócio como um todo e, claro, conseguir trazer mais clientes, pacientes para você, tá? uhum. E aí Perfeito. eu queria saber um pouquinho mais assim do que te trouxe até aqui, o que foi fundamental para sua decisão, como está sua carreira agora. Então, o que me trouxe até aqui foi justamente essa vontade de querer já está dando certo, na verdade, então, porque faz, não sei se é muito ou pouco, né, em uma média, digamos assim, em relação a tempo de estar formada, mas desde que saí da faculdade já comecei os atendimentos no meu consultório próprio. Nunca através de plano de saúde ou através de convênio, mas sempre foi nessa forma. E aí, no início, muitas vezes a gente pensa, não, é normal, né, que tenha mais dificuldades, realmente, né, até a gente conquistar pacientes. Então, isso foi indo aos poucos também de fidelizando alguns pacientes, com o meu trabalho de fato. Mas, Uhum. o que acabou me fazendo, né, buscar realmente essa consultoria, essa mentoria, na verdade, foi justamente tentar encurtar um pouco esse caminho também, né, porque já vão fazer 3 anos este ano que eu estou formada. E eu busco cada vez mais crescer, também melhorar meu faturamento, organizar, na verdade, meu consultório, porque para nós nutricionistas isso não é muito claro, né? Tô fazendo uma pós-graduação, mas não tem nenhuma disciplina da pós-graduação, sendo um alto investimento, que fale sobre essa questão de marketing, de gestão. A gente aprende, na verdade, a tratar pessoas, mas a gente não vê muito o nosso consultório como um negócio realmente.
Ou sobre vendas, meu Deus, né? Eu no início ficava com vergonha de cobrar os pacientes, né, pelo meu trabalho, de tipo, mandava depois ali o link do cartão, ou mandava depois no WhatsApp, sabe, pra não cobrar pessoalmente. Então, pensa só, né? A pessoa que não sabe valorizar o trabalho dela, não sabe nem cobrar. Aham. Então, é justamente isso. E eu acho que é interessante pra mim ter essa visão também de gestão do consultório, porque assim, ó, caos, caos. E no início eu não sabia nem quanto eu ganhava, né? Não tinha essa clareza. Até hoje não tem muito, tá? Pra ser bem sincera, por isso que eu tô aqui também. Mas de ter essa parte da gestão, realmente, né? Quantos pacientes entram no mês? Quantos pacientes saem? Quantos pacientes fazem acompanhamento? Quantos pacientes fecham o negócio? E até que as meninas, a Carla comentou em uma das aulas, que foi a aula que me Uhum. fez chegar até aqui, enfim, que foi justamente sobre essa questão de quantos pacientes entram em contato, quantos pacientes fecham também. Isso também, né, tem uma questão de conversão ali. Sim, Então, foi tudo isso que me trouxe aqui, esse caos, né, do profissional da saúde que não sabe fazer gestão, perfeito. justamente. Para a gente dar início, eu queria saber aqui também se você já tem familiaridade com o Notion, se você já acessou o Notion alguma vez ou é algo muito novo para você. Não, é novo pra mim. Inclusive, preciso abri-lo agora. Não, eu vou compartilhar minha tela e vou te mostrando, para você Uhum, também entendendo um pouquinho mais sobre ele. uhum. E aqui é a sua página, não sei se você já chegou a acessar ela. Tá, sim. Então, essa parte aqui, teoricamente, você já viu como é que funciona, mais ou menos, e tudo mais. Tá, e essa é o que eu tenho o link ali de acesso Isso. no Depois, Whats, né? no final da nossa reunião aqui, eu vou liberar essa parte aqui para você que ainda não está disponível, que é o plano de ação. É onde você vai acompanhar a sua jornada semana a semana, ver as atividades que precisam ser cumpridas, tá? Mas antes disso, aqui embaixo também, na parte de calendário, a gente está realizando essa sessão hoje. Aqui dentro, eu também vou deixar um resumo do que a gente conversou aqui, para você, se quiser consultar, conseguir ver também, e até para a gente conseguir acompanhar você de uma forma mais rápida e mais fácil também, tá? Mas Perfeito. antes, eu quero passar um pouquinho aqui no manual de sucesso. Eu acredito que você tenha visto o vídeo que a Carla gravou para você lá no grupo do WhatsApp, que ela falou um pouquinho sobre esses passos. Uhum. Mas o que eu quero trazer aqui de importante é justamente o que você vai receber, que nada mais é do que são 3 sessões que a gente tem. Essa aqui é a sessão inicial, a primeira, é onde a gente vai definir o plano de ação, passar pelas semanas de cada atividade que precisam ser feitas. De início, a gente vai trabalhar somente as primeiras 5 semanas, tá? Apesar do plano ser para 10 semanas, a gente vai tratar primeiro as 5 semanas, é para não falar tanta coisa e não ser confuso. E também o plano de ação ele está em 10 semanas, mas o programa ele é de 12 semanas. Por que a gente acabou fazendo assim? Para a gente ter margem de qualquer previsto que aconteça, não ficar muito apertado, né? Então tem 12 semanas de duração com 10 semanas de atividade. E aí, caso precise ou adiar alguma coisa, ou então aconteceu qualquer imprevisto, a gente consegue remanejar dentro dessas 12 semanas e até mesmo trazer um pouco mais de feedback e alguns ajustes a mais, tá? E aí a gente tem a segunda sessão, que vai acontecer ali por volta da quinta, sexta semana, que nela a gente vai revisar tudo que fizemos, os resultados que colhemos, ver as métricas, os dados, para a gente também tomar outras decisões. E nela também vamos falar sobre as outras 5 semanas seguintes, né, que vai da sexta até a 10ª ali, tá bom? E também temos a última, que é de fechamento, que nada mais é para a gente avaliar todo o nosso resultado, tudo que foi feito, se precisa de algum ajuste, comemorar também conquistas que a gente vai ter durante esse processo. E como eu sempre digo, negócio ele nunca fica livre de problemas e desafios. Quando a gente cresce, novos desafios acontecem, novos direcionamentos a gente precisa ter, novas atitudes, novas estratégias. Então é um momento também para a gente dar um direcionamento que pode ser até uma migração para Uhum. a mentoria do núcleo e tudo mais, tá? Além desses nossos encontros presencial, ao vivo e individual, a gente também tem a entrega do método, que é a célula. Você tem acesso durante esse período aqui com a gente, principalmente o mapa 10K, tá? Com aulas gravadas pela Carla e a Clarissa. São aulas bem importantes, que eu tenho algumas aqui que eu vou recomendar para você assistir, até para a gente conseguir Tá.
completar algumas atividades que vão te dar um direcionamento até mais aprofundado e tudo mais. Então, são aulas importantes e essenciais que eu já deixei destacado, e as outras você, se quiser, pode ver também, sem problema nenhum, que com certeza Uhum. vai trazer muito mais clareza e conhecimento para você, tá? Além Tá, delas, perfeito. também tem as oficinas, né? Tanto a oficina de balanço e planejamento, essa oficina aqui é muito interessante para você assistir, já que você trouxe essa questão de dificuldade com planejamento, de ver o negócio Uhum. como um todo, fazer aquela gestão. É uma oficina muito boa de você assistir mesmo, porque aqui você tem bastante direcionamento sobre isso, tá? Terça-feira, primeira terça-feira do mês. E isso, eu deixei aqui embaixo também um calendário que você consegue Uhum. colocar na sua agenda e ver certinho o dia que Então, vai no ser a caso, prova. essa primeira já foi, né? Já foi, já foi. Mas ela fica gravada, então você consegue acessar lá e ver a última que aconteceu, tá? Sem problema nenhum. Fica gravada onde? Na área de membros da célula. Se você ainda não Tá, conseguiu acessar, lá no grupo, no final, eu também peço para a Bárbara te enviar o link certinho, tá, tá? E aí tem a oficina temática também, que acontece na segunda terça-feira de cada mês. Se eu não me engano, será que vai ser hoje? Deixa eu ver aqui. Não, foi semana passada também. Essa oficina temática, ela traz temas mais específicos, de alguma coisa, de repente, que está acontecendo no momento, pode ser sobre uma inteligência artificial, algo nesse sentido. E também temos a sessão de destrave, que essa é conduzida diretamente pela Carla e a Clarissa, onde você consegue até trazer dúvidas para falar diretamente com elas. É o momento de abrir o microfone ali mesmo e falar, poxa, estou com dificuldade nisso, o que vocês me orientam? E aí elas dão um direcionamento ali mais específico, tá bom? Como eu falei, aqui eu Mas, deixei. desculpa te interromper, quais são os horários? Normalmente, eles são divididos em diferentes horários. Agora eu não me lembro qual horário exatamente estava acontecendo a sessão de Strave. Ele acontecia no Uhum. final do dia, lá por volta de 7 horas, e a oficina temática acontecia à tarde, mas não é tão fixo. Acredito que elas estão variando o horário até poder conseguir acabar pegando pessoas que estão em momentos diferentes, né? Às vezes a pessoa está mais livre de tarde e a outras estão mais livres à noite, tá? Aí você tem que conferir certinho quando vai ser a próxima. Mas de Tá, qualquer forma, tem a gravação também, caso você não consiga estar presente, tá bom? tá. E sobre essas oficinas e sessões, vocês encaminham no nosso grupo, isso? Ali no nosso grupo diretamente não, mas você tem acesso a um grupo de aviso onde a gente coloca sobre esses links, tá? Sem Tá, problema nenhum. Vou pedir para a Bárbara depois também te orientar com isso. deixa eu ver aqui. E outro ponto importante é aquele nosso grupo ali do WhatsApp, que estamos eu, Uhum. você, a Manu, a Bárbara e a Júlia. Ali, tanto eu quanto a Manu vamos te acompanhar muito de perto durante todo esse processo. Nós somos os tutores que vamos te acompanhar ali. A Manu muitas das vezes vai conseguir te acompanhar mais no WhatsApp, de uma forma mais rápida, porque pode ser que eu esteja aqui em reunião com uma outra pessoa. Então, dúvidas que você tiver, problemas ali em relação a executar alguma atividade por, ah, né, tô com medo, ou então, não sei se está certo, me ajuda aqui, travei, qualquer coisa você pode mandar para a gente, para até validar algum tipo de mensagem que você queira, a gente vai te apoiar quanto a isso, tá? Então, Sim, basicamente, essa é a estrutura do programa que você está recebendo. Então, fique à vontade para acionar a gente ali no grupo do WhatsApp, tá bom? perfeito. Eu tinha encaminhado uma mensagem, acho que foi na sexta-feira, e aí acabou tendo uma demora maior, assim, no retorno, né? Mas eu acho que Aham. após essa nossa sessão vai acabar acontecendo de uma forma um pouco melhor, né? Não sei se Sim, é. talvez porque não tinha realizado ainda essa nossa sessão. Então a gente não conseguia até, de certa forma, fazer o direcionamento correto com você, porque eu não tinha te apresentado sobre guia de sondagem e tudo mais, então a gente poderia, de repente, dar um direcionamento ali que ia ser confuso para você. Hum, Você não estaria muito por entendi. dentro ainda das ações. E a gente estipula que a resposta normalmente acontece até 24 horas, né? O dia útil. Então, de Sim, repente, você mandou, pode ter mandado no final do dia e a gente vai responder no dia seguinte, provavelmente, tá? uhum, tá. É, sim, específico não foi no final do dia, mas de qualquer forma, assim, eu consigo também entender quando eu posso contar com o suporte. Isso você pode mandar a qualquer momento a mensagem ali. Se você, a gente tem uma pessoa que consegue
dá uma atenção maior para o programa, por questão de agenda e tudo mais, na parte da noite. Aí ela manda a dúvida e a gente acaba respondendo no dia seguinte, sem problema nenhum. Mas a gente sempre Uhum. estipula aí 24 horas para conseguir realizar essa resposta, tá? Uhum. E aí, dito isso, a gente vai para o plano de ação, que é aqui que mora toda a estratégia do seu programa. Mas antes da gente entrar no plano de ação como um todo, eu quero entender um pouquinho dos seus objetivos aqui com o nosso Sprint 5D. E os objetivos e metas aqui são mais voltados principalmente o quanto você deseja faturar e mais algo específico sobre isso. Eu queria ouvir de você, apesar de você ter escrito ali, mas eu queria ouvir um pouquinho de você. Uhum. Ahn, então, meta de faturamento. Primeiro, pode ser? Vamos lá, pode ser? Tá, perfeito. Ahn, Em relação ao faturamento, eu acho que a gente precisa também ter um pensamento maior de não, quero faturar, sei lá, 5.500. Isso já é uma meta, né? Mas eu acho que o faturamento de 10.000 reais é uma proposta bem bonita, assim. Mas também tô disposta a percorrer o caminho para chegar nele, né? Sei que não é Uhum. simplesmente a meta, tipo, Nutri, quero emagrecer 20 quilos. Sim, perfeito. Então, sua meta seria de 10 mil. Eu vi ali que você colocou que você teve um pico de faturamento até o momento, né, de 5, não foi? Que foi o seu Exato. maior ali que você conseguiu computar. Isso aí. Para a gente não colocar uma pressão tão grande, é óbvio que ter essa meta de 10 mil é excelente e é um dos principais marcos que o profissional da saúde deseja atingir. Só que eu também não posso te colocar essa pressão de ir para os 10 mil logo de cara, porque senão você pode acabar se frustrando e isso Uhum. pode gerar qualquer outro tipo de ruído. Então, qual é a minha ideia aqui? Você teve um de 5 mil. Se a gente conseguir chegar em 8 e manter isso com uma média nesse primeiro momento, já fica bom para você? Fica. Beleza, então vamos colocar aqui. Claro que a gente vai atrás dos 10 mil, né? Esse é o grande sonho. Mas a gente precisa também ter o tempo de maturação de tudo que vai ser colocado em prática para a gente poder conseguir Uhum. realmente chegar E, nesse patamar e ser uhum. constante, né? Não ser um pico e acabar voltando. Uhum. Perfeito. Acho bem interessante essa ideia do manter constante, mas e com base nesse pico de faturamento que eu já tive, né, nesse quesito, foi com que tu me propôs isso, então uma meta um pouco menor, é isso? Não, não compreendi a pergunta. Pode Já teve pessoas que também, com este mesmo pico de faturamento, conseguiram chegar no essa chegar a meta de 10K? 10.000 reais, ou não? Isso não tem certo ou errado. Não, não tem certo e errado, assim, eu tenho casos de pessoas que faturavam 5 mil e até com o método célula ali, com a comunidade, chegaram a 20, só que eu não posso colocar isso como algo que vai acontecer sempre, porque depende de negócio para negócio, depende de nicho, persona, depende de local, então são muitas variáveis que eu não posso colocar isso como algo, como regra. Então, Uhum, tem uhum, gente que começou com 5 e aí chegou a 10, aí teve gente que conseguiu pular para 20, teve gente que escalou um pouquinho mais devagar, de 5 foi para 8. Então, são uhum. muitas variáveis. A gente tem vários tipos de resultados, só que a gente não consegue determinar Entendi. exatamente uma regra, né? Perfeito. E 8 seria uma meta mais realista, então. Eu digo mais realista e também para que a gente não fique frustrado mesmo conseguindo atingir bons resultados. Porque Uhum. assim, chegar a 8K já não é muito bom, mas se a gente Ok. tivesse colocado de repente 10K como meta, a gente chegaria, putz, faltou 2, né? E não tipo, caraca, conseguimos mais 3. Então a gente muda um Uhum. pouquinho a nossa percepção. Mas aí, se a gente botou a meta de 8 e chegou a 10, a gente fala, caraca, a gente conseguiu extrapolar a meta e foi Uhum. excelente. Então Uhum. tem tudo E isso, essa meta, é uma questão perfeito. mais de percepção que a gente tem dos resultados após, entendeu? Sim, sim, perfeito, entendi. E aí, quais outras metas mais você tem, objetivos assim? De conseguir consolidar de fato isso que a gente vai aprender juntos também, né? Em relação
tanto gestão do consultório quanto a questão de vendas, de conseguir de fato aplicar isso, sabe? E Beleza, consolidar depois também, né, para continuar o processo, com certeza. manter o negócio mais estruturado, né? Exato, exato. Show. E aí eu quero saber um pouquinho também de sonhos que você tem Uhum, ao atingir uhum, esses objetivos aqui, quando você chegar ali nos 8, 10K, de ter um negócio mais consolidado, com mais organização, mais estrutura. E eu queria entender um pouquinho uhum, dos sonhos por trás disso tudo, né? O que que você vai conseguir uhum, fazer após conquistar isso? uhum. Essa questão de liberdade, tanto em relação à questão financeira, quanto também em liberdade de tempo para estar com, né, de qualidade com a minha família também, né, namorado, enfim. Acho que isso é um objetivo bem importante. Show. E é mais que, além da liberdade de tempo financeira, assim, é quase que uma liberdade de tranquilidade, né? De pensamento, de tirar um pouco de peso, né? É Uhum, entender que, uhum. putz, consegui chegar aí num bom nível de Exato, profissional. perfeito, perfeito. Eu acho que essa também insegurança com o consultório, né? Tanto de sazonalidade, porque assim, hoje, inclusive, se eu quiser tirar férias e não trabalhar tanto tempo, o consultório é instável, né? Eu trabalho, mas ao mesmo tempo recebo ao mesmo tempo que eu trabalho, entende? Não Sim, é tipo, hoje, por exemplo, não vou trabalhar esse mês, posso viajar tanto tempo, sabe? Com essa segurança de que, tipo, tá tudo bem voltar daqui a um mês. É exatamente isso, sabe? Não sei de que forma eu defino isso. Isso aí, segurança. E não essa questão de instabilidade também financeira e de captação dos pacientes. Porque ao mesmo tempo a gente tá numa constância, assim, né? Sempre tendo que fazer conteúdo para atrair mais pessoas, fidelizar e fidelizar pacientes. Eu acho que esse é um ruído muito grande, né? De ficar ao mesmo tempo tentando dar conta de tudo, de planejamento de marketing, de gestão, de atendimento, socorro, né? é. Então é É, isso. isso é bem, bem desafiador. Somente profissional da saúde que muitas das vezes não é ensinado a se olhar como um empresário, como um negócio, né? Não trata vocês como um negócio, porque de fato é, por mais que o negócio seja vocês prestando o serviço ali, é um negócio. Você não tem uma renda fixa, não tem um Sim, emprego, né? Tudo sim, depende de você. Então, se não tem ações de marketing, de vendas, de gestão, as coisas ficam atropeladas, né? Então, é muito sim. importante de fato ter isso. Até por isso, a nossa primeira atividade aqui do plano de ação, a gente já tem bons objetivos aqui, metas e sonhos para alcançar. Depois eu vou concluir um pouquinho mais aqui para deixar bem mais redondinho. Mas para a gente Uhum. conseguir concluir tudo isso, fazer tudo isso, alcançar tudo isso, vem de fato resolver esse gargalo que tem da agenda. E é por isso que a gente precisa criar uma rotina que a gente chama para os múltiplos 5 dígitos. E tem uma frase Perfeito. muito famosa das meninas que é: quem falha em planejar, planeja em falhar, né? E aí, como a gente estava conversando, o empresário ele tem múltiplas disciplinas para cuidar. E se a gente não tiver isso organizado com blocos de horário na agenda para conseguir olhar para aquela determinada disciplina, para poder resolver problemas daquela disciplina, as coisas ficam atropeladas. E com o profissional da saúde, o que acaba ficando atropelado? É a gestão do negócio, estratégia de marketing, de vendas, porque Uhum. você às vezes está com um paciente, você precisa dar muito mais atenção para esse paciente, né? E aí, naturalmente, é o quê? Dane-se o resto e eu tenho que ajudar meu paciente a atingir o objetivo deles. Então, a gente precisa, de fato, estruturar esses blocos de horário na agenda. E são 4 blocos que a gente vai precisar estruturar. O primeiro deles, e claro, muito importante, atendimentos. E aí eu queria saber de você em quais momentos você está fazendo atendimento hoje. Quais dias e horários? Perfeito. Eu acho que é interessantíssimo começar dessa forma, porque é exatamente isso que tu falou. Eu fico assim, todo início de mês, onde eu tenho que fazer pagamento de contas, onde eu tenho que fazer Uhum. fechamento do mês, de fato, é o dia que eu procrastino até o último momento. Então eu decidi realmente colocar um dia do mês ali pra fazer isso, porque realmente essa parte é o que eu não gosto, mas precisa ter essa organização pra fazer, né? E aí, ao Uhum. decorrer, né, dos dias, sempre a prioridade acaba sendo o paciente mesmo.
Então, realmente, bem importante. Então, eu atendo todos os dias, na verdade. Horário. Também não tem horário. Tem dias que eu saio do consultório 8 da noite. Tem dias que eu chego 7 da manhã. Então é realmente variável, mas o que eu que eu vejo de mais constante no consultório é mais horários do final do dia são onde eu acabo atendendo mais. Então, início da tarde, final do dia, e no finalzinho ali da manhã, por exemplo, a partir de umas 9, 10 horas. Então é mais ou menos este horário. E aí, qual é a nossa ideia aqui desses atendimentos? A gente conseguir concentrar eles em 2 ou 3 dias na semana. Você consegue Uhum, concentrar eles em 2 ou 3 dias na semana? 3 dias, normalmente é o que acaba sendo utilizado. E aí a gente define blocos de 3 a 5 horas. Então a ideia é o quê? É você disponibilizar para os seus clientes 3 dias com os horários que mais frequentemente eles marcam, né? Vamos supor que você, apesar de você estar no consultório, você costuma atender mais no final da tarde e costuma ser mais terça, quarta e quinta, ou então terça, quinta e sexta. Então eu uhum, queria ouvir de você assim, um pouquinho, pela sua percepção, quais dias você conseguiria encaixar melhor esses blocos aqui de atendimentos? 3 dias uhum. para a gente conseguir encaixar. 3 dias. Eu não estou falando que é para você deixar de. Para você desmarcar essa galera que já está marcada e tudo Uhum, mais, não. É para você uhum, passar a oferecer esses 3 dias. E é claro, se em algum momento você oferecer os 3 dias e a única coisa que falta para a pessoa fechar é questão de horário na agenda, aí a gente usa um outro argumento. Olha, estou vendo que para você vai ser muito importante estar aqui comigo para te ajudar a ter resultado. Eu vou abrir uma exceção no dia tal, tal hora. E isso a gente começa a tratar como exceção e não como uma regra. E aí você consegue concentrar os atendimentos em um determinado momento e bloco para você não ficar, por exemplo, entre um atendimento e outro, ter 1 hora, 1 hora e meia, às vezes solta, que também não consegue fazer muita coisa porque você tem que se preparar para a consulta. Aí essa 1 hora e meia ficam perdidas, que poderia a gente juntar com outro bloco de horários para fazer atividades importantes também, como marketing, venda, gestão, por aí vai. Então, quais os 3 dias aí que você mais gostaria de fazer atendimentos? Vamos lá. Então, eu tava aqui olhando a minha agenda pra te dar uma resposta mais sólida nesse sentido, mas assim, e daria pra fazer, por exemplo, 3 dias, 3 dias nesses blocos, e talvez, por exemplo, um dia só no final do dia, porque realmente, olhando Sim. aqui minha agenda, o final do dia de todos os dias, tipo assim, das 5 às 6h30, está com agendamentos. Então, realmente, os pacientes preferem muito esse horário das 18 horas ou 18h30, muitas vezes. Eu sei que Uhum. não são todas as nutris que atendem nesse horário do final do dia, né? Mas eu colocaria como, por exemplo, na terça, quarta e quinta. Perfeito. Ou sexta. Ai, Deus. Tá, terça, Vê os dias quarta e que você. quinta. Os dias que você, assim, caraca, o meu mundo ideal é todo mundo. Eu atender todo mundo terça, quarta e quinta. Não quero ir para consultório segunda, não quero ir para consultório sexta-feira. Quero ter um pouco mais de liberdade nesses 2 dias. Então, isso é algo para a gente começar a experimentar, né? Então, a gente vai colocar isso em prática e vamos entendendo, vamos escolher resultados. Então, é um primeiro exercício aqui, a gente tentar definir esses horários para poder marcar o máximo de pessoas possível dentro desse horário. Uhum, perfeito. E E aí aí, pode exceções ser funcionariam, tipo, segunda, final do dia. Ou talvez sexta, de manhã. o quê? Olha eu, né? Tentando negociar já. É, Tá sobre esses horários. então, a gente tem 4 blocos para fazer. O primeiro seria esse de atendimentos. O segundo é o suporte do cliente, mas suporte aos clientes a gente separa sempre diariamente 2 blocos de 30 minutos. Um Tá. no final da manhã e um no final do dia, da tarde. Por que que a gente sugere fazer assim? Não é uma regra, mas a gente sugere por questão prática mesmo. A pessoa às vezes manda uma mensagem para você 8 horas da noite para ela não ficar de repente quase o dia inteiro para receber uma resposta. Você no final da manhã você viu aquela mensagem e responde ela. Assim como uma pessoa que de repente mandou no início da tarde não ficar esperando até amanhã do dia seguinte para receber um suporte seu, ela recebe no final do dia ali o suporte.
E também é para a Uhum. gente começar a educar os clientes que existe um momento que você está presente para responder. Uhum. Que acontece muito de vocês, profissionais da saúde, a pessoa manda mensagem e larga tudo. Não, é isso, 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 né? Larga tudo e responde o cliente na mesma hora, o paciente na mesma hora. Isso é ruim Uhum. para vocês, para o negócio de vocês, para a gestão de vocês. Então precisa meio que ter um horáriozinho desse, assim, Uhum. quase que educativo para os clientes, para saberem que no final da manhã praticamente você está sempre Uhum. respondendo, e no final do dia praticamente você está respondendo, tá? Uhum. Perfeito. E aí você consegue E colocar isso isso? abrange pacientes que já fazem parte do meu acompanhamento ou Sim. abrange, por exemplo, pessoas novas interessadas? Porque geralmente quando são pessoas novas a gente dá um jeito de responder mais rápido, né? Sim, sim, aí sim. Agora, esse é para pessoas que já são clientes seus. Tá, Já perfeito. entrou no seu programa, já entrou na sua consulta e estão mandando mensagem perguntando sobre alguma dúvida que teve no plano alimentar, ou então querendo um ajuste no plano alimentar porque não está conseguindo seguir. Então, é para fazer suporte de cliente mesmo, tá? Uhum. Uhum. E depois a gente vai Perfeito. precisar de um bloco para marketing. E aí a gente precisa separar em 2 blocos de 3 horas. Por que que a gente precisa separar em 2 blocos? Porque a gente precisa de energias diferentes para atividades diferentes dentro do marketing. O Uhum. primeiro bloco seria para a escrita. É um momento de foco, é um momento que a gente está fazendo download das ideias, né? Do que a gente vai escrever naquele post, o que a gente vai escrever para poder gravar naquele vídeo. Então é um momento muito mais introspectivo. E o outro momento, ele já é um momento mais extrovertido, é um momento com a energia mais para fora, uma energia mais, que eu posso dizer, é uma energia até um pouco mais alegre, que de repente você precisa até botar uma música diferente para poder mudar a energia para gravar um vídeo, para poder fazer uma arte, entendeu? Então é um momento que você está em energias diferentes. Por isso que a gente precisa separar em 2 blocos, para não conflitar essas energias e não prejudicar a parte escrita e também não prejudicar a parte de execução daquilo que foi planejado de Uhum. escrito, né? Seja vídeo, ou seja fazendo até a arte de um carrossel no Canva, ou fazendo arte que vai colocar no Stories. É um momento mais de criação, de extroversão mesmo. Uhum. E aí, Perfeito. qual dia você conseguiria encaixar esses 2 blocos? Por isso que a gente precisa definir o de atendimentos, que aí o resto a gente vai encaixando nos momentos que você não está atendendo, Uhum. Eu entendeu? anoto esses dias de atendimento ou vai estar no meu calendário? Os dias de atendimento, os dias de. Você anota, você pode já começar a colocar aí no dia de atendimento da sua agenda, o dia que você vai fazer, e depois a gente até consegue colocar aqui que eu botei uma agenda de exemplo e a gente consegue alterar aqui, tá vendo? Tá, tá, perfeito. Eu acredito que poderia ser na segunda, é isso? Do marketing, O poderia ser marketing, interessante. Uhum. perfeito. Segundo o quê? Pela manhã, o primeiro bloco? Seria um momento mais de planejamento, né? Na segunda de manhã. Então, Segunda de isso. manhã seria para você criar praticamente o que você vai escrever naquele post. Claro que Uhum, aqui, durante o programa, você vai ver que tem posts que são editáveis, que tem quase que o script inteiro, você só vai precisar editar uma palavra ou outra de acordo com a sua uhum, persona, de uhum, acordo com o que você uhum. trabalha. Mas Per- existe um momento que você tem ideias de post, isso aqui é muito interessante, está dentro do que a gente entende aqui de posts que são bons e eu quero uhum, escrever sobre isso também. Então, nessa segunda-feira de manhã é justamente para isso, é para você fazer a edição dos posts que já são editáveis aqui, de acordo com o seu tema, e também de escrever, fazer o download das suas ideias, do que uhum. você entende como nutrição e por aí vai. Perfeito. Na segunda pela manhã fica mais tranquilo, que eu acho que é um momento realmente de maior concentração. E aí, como tu disse, essa questão de energia de repente gravar algo poderia ser em outro momento, por exemplo, na tarde. Beleza, na segunda-feira à tarde mesmo? Isso. Tu acha que dá pra dividir também, se for em outro dia, tipo na sexta? Dá para Ou fazer em fica dias muito diferentes. ruim planejar na segunda e gravar na sexta? Não, não fica ruim, porque você consegue, por exemplo, às vezes você planejou, escreveu 10 conteúdos, já tá ali escrito, tranquilo. Aí, na Uhum, sexta-feira você pega e executa eles, né? Grava e tudo mais, uhum, mas não que você vai precisar também postar naquele dia. Também nessa uhum, sexta-feira, se for o caso, é o dia de produzir e também de colocar o agendamento. Consegue agendar para postar só na semana que vem, por exemplo. Então, isso também uhum, facilita muito na sua gestão, de você não precisar ficar fazendo conteúdo on time, que a gente chama de, caraca,
esse conteúdo que eu preciso gravar tem que fazer agora, ou então toda hora tem que estar pensando em fazer o conteúdo. Às vezes você já tem uma esteira do conteúdo para a semana inteira. Então, você fica livre Nossa, também. perfeito. Sim, Então, essa é a sim. ideia. Uhum. Aí você Acho que prefere na pode ser. sexta-tarde? Isso pode ser na segunda, ou pode ser sexta de manhã também. Tá, vou botar para de manhã então. Vou deixar como livre. Tá, na verdade, eu acho que poderia ser à tarde, porque, deixa eu te explicar, não quero fazer tu Não, tudo ficar bem. alterando tudo ali. Porque se eu for atender na quinta, eu sou uma pessoa que não consegue entregar o planejamento na hora do paciente, ou às vezes ajustar na hora da consulta. Então, eu precisaria desse tempo, por exemplo, da sexta, para retornar para os pacientes que vieram muitas vezes ali, porque não é só o atendimento de fato, né? Nós, nutris, a gente Uhum, precisa, às vezes, ajustar os esquemas, olhar os exames, ou às vezes fazer alguma outra coisa ali relacionada ao atendimento mesmo, né? Que a gente não consegue fazer tudo na hora da consulta. uhum. Então, eu acho que seria interessante talvez reservar esse tempo da manhã para isso. Entendi, perfeito. Então fica o bloco do marketing na segunda-feira pela manhã para escrever os conteúdos e na sexta-feira à tarde para produzir as artes, o vídeo e fazer os agendamentos. Perfeito. E aí a gente precisa também de um quarto bloco que é muito importante, que é justamente da gestão e da estratégia do negócio, que é que você vai parar para poder analisar o que você vai precisar fazer na semana, de acordo com esse nosso programa aqui também do Sprint. É também para você, de repente, analisar o financeiro daquela semana do seu negócio, ver o paciente que, por algum motivo, só pôde parcelar, vamos supor, no Pix. Que o ideal é sempre parcelar no cartão para você receber tudo de uma vez. Mas teve um cliente, por algum motivo, Uhum. que só conseguiu fazer no Pix. E aí você precisa cobrar essa pessoa, né? Essa pessoa ela tem o dia de pagamento, você precisa ver se foi feito. Então, esse é o momento da gestão de estratégia. É você olhar o seu negócio como um todo. É ver se sua entrega está de acordo com o que você realmente gosta, se precisa melhorar alguma coisa da entrega, é o momento de você olhar para suas entregas, é o momento de olhar, de repente, se precisa criar um bônus para poder entregar para as pessoas, para melhorar ainda mais a percepção de valor sobre o seu negócio. Às vezes você identifica na sua persona que elas costumam ter um problema específico, vamos supor, elas precisam fazer um café da manhã muito bem feito, né, para poder aguentar o dia, e elas também precisam que esse café da manhã seja prático e rápido de ser feito. E aí você tem receitas para isso, para ajudá-las a não precisar ficar pensando muito de manhã o que elas vão comer. Já tem uma receita muito prática que elas podem olhar ali como se fosse um e-book e já executar. Isso pode ser um bônus também. É algo que vai gerando valor na sua entrega e tudo mais. Ou qualquer outra coisa. Então, o momento da gestão de estratégia é para você olhar para o seu negócio como um todo. Seja ver parte financeira, seja executar ou organizar o que precisa ser feito de acordo até com o nosso plano aqui de ação, ou então para ver se a sua entrega está dentro do que você gostaria, se você sente que precisa colocar alguma coisa a mais. Então, esse é o momento da gestão e da estratégia. E aí eu queria ver com você qual dia seria melhor para fazer isso. A gente recomenda um bloco ali de 4 horas, ou se precisar dividir em duas de 2 horas, mas o ideal é ser um bloco de 4 horas. E é claro que a gente separa esse bloco para você, nesse momento, se colocar nessa função, vamos dizer assim. Mas pode ser que você consiga terminar aquela semana isso em 1 hora, 2 horas, e aí a hora restante Uhum. fica livre para você atuar em alguma outra coisa, mas a gente precisa ter pelo menos esse momento amarrado. Perfeito, perfeito, entendi. Eu acredito que na segunda tarde ficaria bom isso. Beleza. É, porque na quinta você está atendendo. Uhum. E tem outra questão também, eu acho que eu não cheguei a comentar em nenhum momento, mas eu faço uma parte de representação de uma farmácia de manipulação, onde eu visito, eu até não acabei não colocando isso, né, dentro do faturamento, porque é Uhum. não sei se é um extra, digamos assim, mas até porque eu não tenho carteira assinada nem nada, é realmente um contrato. Mas eu sou representante também de uma farmácia de manipulação, onde eu visito outros nutricionistas. Entendi. Enfim, né? Tipo, como se fosse, por exemplo, de alguma marca em específico, né? Que vai visitar as nutris, leva amostras, conversa sobre alguns ativos.
Então, Uhum. eu acabo também, já vou organizando geralmente a minha agenda em alguns dias específicos, né? Por exemplo, geralmente eu acabo visitando 20 nutricionistas por mês, mais ou menos nessa média, tá? Então, eu acabo separando alguns turnos para fazer isso durante, por exemplo, nessa semana eu vou fazer isso amanhã à tarde, né? Então, tento agrupar realmente como essa sugestão, né? Para não ficar o tempo inteiro se deslocando, atendimento, visitas, sabe? Sim. Então, eu organizo isso geralmente uma vez por semana, no máximo duas, nessa questão de organização dos dias, realmente, para não ficar, tipo, realmente muito picado os horários, né? Então, mas só para que tu Perfeito. saiba também, acho que isso não vai interferir. Poderia, de repente, encaixar ali numa sexta tarde, na segunda tarde, talvez depois dos meus afazeres. Sim, sim, é isso que é importante, é você Uhum, conseguir priorizar tudo que você tem do seu negócio aqui, da parte da nutrição, e uhum, também encaixar esse, vamos dizer assim, o extra em momentos uhum, de lacunas ali. uhum. E aí, na terça-feira e na quarta-feira, aqui está consultório pela manhã. Você estaria no consultório ou a gente pode colocar como livre aqui? Terça, quarta e quinta. Estaria no consultório, hã? Aí que você vê que tem bastante tempo assim de consultório, tá vendo? Você consegue colocar de disponibilidade para o cliente. É praticamente terça-feira inteira, quarta-feira inteira e a quinta-feira inteira. E o restante você conseguiu Uhum, distribuir em outros dias, ó. Então fica uhum, muito mais tranquilo de ter uma agenda assim. E aí, caso você uhum, ofereça, poxa, são 3 dias de horário integral para aquele paciente escolher. É muito difícil ela não conseguir encaixar, né, dentro desses horários. Aí, caso aconteça, putz, eu não consigo, o único dia que eu posso é segunda-feira, no final do dia. E aí você encaixa aqui, você diminui um pouquinho, testa a execução. De repente você também não tem naquela semana tanta coisa para ser feita, mas você consegue encaixar a pessoa aqui. É só para não ser uma regra, a agenda toda disponível sempre, senão embola uhum, tudo. Então, uhum, teoricamente, aqui a gente já tem uma agenda bem desenhada para você seguir. É claro que aqui estão alguns horários, de certa forma, fixo, né? Jantar aqui e tudo mais, isso aqui é de acordo com o seu mesmo. Isso foi só uma uhum, demonstração de agenda, tá? Que de repente não vai ser até meio-dia, e aí que o seu suporte é só até meio-dia e meia, e aí seu almoço de 1h30, de meio-dia e meia até 1 hora, ou então até 1h30. uhum. Então, isso aqui é de Perfeito. acordo com o seu dia, mas o escopo da agenda está muito bem alinhado aqui. Então, ficou Então, essa sexta de manhã que tá livre, eu poderia, por exemplo, colocar para as visitas, no caso. isso. Você pode colocar para as visitas, você pode colocar para fazer um pouco do que você disse do consultório, que às vezes fica para o dia seguinte. Então, Uhum. esse é o momento de fazer isso. E pode ser Na que mais. verdade, eu acho que. Ah, não, a gente deixou livre pra. Tá. Nós tínhamos deixado livre, né? Fui eu que pedi, na verdade. Ele está livre, só está livre ali. Não tem O nenhuma suporte. Uhum. atividade teoricamente específica. A gente tem o suporte da sexta-feira aqui. Tanto esse Uhum. quanto esse, que é o suporte pontual ali para responder uma mensagem, mas você Uhum. pode usar esse momento de suporte, caso não tenha nenhuma mensagem, nenhuma dúvida de cliente, para justamente fazer essa entrega de material que você precisa, seja da Uhum. dieta ou qualquer outra coisa que não deu para fazer na hora do atendimento ali, tá? Uhum. Perfeito. Então, para resumir, a gente ficou com consultórios e atendimentos na terça, quarta e quinta, manhã e tarde. Temos o bloco de horário para o suporte todo dia, ali meia hora no final da manhã e meia hora no final do dia. Também temos os blocos de marketing na segunda-feira pela manhã e na sexta-feira na parte da tarde. Na segunda-feira é mais a parte de escrever conteúdos e na sexta-feira de produzir arte, vídeo e Uhum. agendar. E o nosso bloco de gestão ficou na segunda-feira à tarde. É muito bom também esse bloco ter ficado aqui, que você consegue ver como é que foi a semana anterior, principalmente é um momento também de você ver quantas pessoas entraram em contato, quantos de vocês você conseguiu converter. Então, esse momento de gestão é justamente para isso, para você colher dados do seu negócio, verificar Uhum. como o negócio está andando. E também, muito bom sendo na segunda-feira, que você consegue visualizar a semana como um todo, organizar a semana, se precisa de algum ajuste ou outro. Então, ficou muito bem desenhado aqui. Perfeito. Depois eu posso alterar também os horários nisso, né?
Você consegue ir ajustando conforme está desenhando o seu negócio, que pode ser que você consiga concentrar mais na parte da tarde, terça, quarta e quinta, e aí sua terça, quarta e quinta pela manhã acaba ficando livre, aí você consegue modificar um pouco isso aqui. Mas é para você ter uma Uhum. base de início, para começar a implementar essa questão de Uhum. atividade que eu preciso fazer, né? Sim, tá, Sobre esse perfeito. processo. Eu pergunto porque, na verdade, às vezes eu acabo agendando um paciente, tipo, 6h30, daí eu me libero, tipo, 7h30. Uhum, perfeito. Dito isso, vamos finalmente para a parte do plano de ação. E aí, como eu te falei, a gente vai trabalhar por 5 semanas aqui nessa primeira sessão. E a primeira semana a gente já começa buscando vendas, mas antes da gente buscar qualquer tipo de vendas, a gente precisa de fato ter uma persona muito bem definida, porque a persona ela dita praticamente todas as nossas decisões, né? O nosso negócio é praticamente feito para ela, para atender essa persona, para poder ajudar essa persona. Então, as nossas decisões acabam sendo tomadas em cima disso, né? Porque existem diversos tipos de clientes, diversos tipos de problemas, pessoa que às vezes quer emagrecer, tem pessoas que não querem emagrecer, querem definir mais. Então, são tratativas diferentes, então são comunicações diferentes. E aí que entra a grande chave de qualquer negócio, é ter uma persona bem definida, tá? E aqui é onde permite você se comunicar com tanta clareza e com tanta conexão com essa pessoa que fica mais fácil de você converter, fica um cliente muito mais qualificado e de acordo com o que você de fato quer trabalhar. Às vezes você quer trabalhar com emagrecimento e emagrecimento também tem diversas partes ali. Tem a pessoa que quer emagrecer só 2, 3 quilos, fazer um ajuste fino de final Uhum. de, de percentual de gordura e tudo mais, mas tem gente que quer emagrecer 10 e tem gente que quer 20, 30, então são abordagens diferentes também. E aí o que eu Uhum. trouxe aqui são alguns ajustes que a gente vai precisar fazer, porque essa persona ela estava ainda mais para um nicho do que uma persona propriamente dita. E aí o principal ponto que eu trouxe é justamente a gente definir uma idade para essa persona. E aí eu coloquei aqui, você colocou que o ato era bastante amplo, né, de 25 a 55 anos, e eu coloquei uma observação para você entender o porquê disso. Aí eu botei mulheres de 25 e 55 anos vivem momentos de vida, linguagem, dores e rotina completamente diferentes. Concorda comigo? Sim, sim. Então, às vezes, quando a gente vai falar alguma coisa para uma pessoa de 25, a gente não consegue falar a mesma coisa para uma pessoa de 55, porque, né? Uhum. Uhum. Então, a gente precisa, de fato, estar muito bem definido isso, como se fosse uma persona só, uma pessoa. E aí, o segundo direcionamento, coloquei que é dar literalmente nome, rosto e estilo de vida dessa pessoa. Aí eu coloquei um exemplo aqui. A gente precisa trazer um nome fictício e tudo mais. Exemplo, Paula, 37 anos, mãe de 2 filhos, trabalha fora, vive cansada, come por um impulso no fim do dia. Isso aqui é só um resuminho de uma persona que estaria sendo bem definida. E aqui não é uma regra você seguir isso, vai de acordo com o que você também gosta mais. Às vezes você gosta de atender pessoas mais novas, ou então pessoas mais velhas, então vai ficar muito ao seu critério. Só estou trazendo exemplos para poder te dando direcionamento, tá? Uhum. Perfeito. Outra coisa que a gente precisa, transformar os desejos dessa persona em cenas da vida, né? Atualmente os desejos estão praticamente genéricos, ali emagrecer, manter massa magra, sem restrições. E aí eu trouxe uma forma da gente reescrever isso, para ficar uma conexão muito mais aprofundada. Aí eu botei aqui, ó, quero vestir a calça jeans que não fecha desde o verão passado. Só um exemplo, né? Às vezes não é só do verão passado, é de alguns verões. E aí a gente precisa, né, atuar de outras formas. Então, isso aqui conecta muito com o que a pessoa Sim. literalmente pensa e fala para ela mesma. Quando ela abre o armário ali e pega a calça, ela tenta vestir, ela fala, meu Deus, só queria entrar nessa calça. Aí outro exemplo, Uhum. quero parar de esconder os braços nas fotos. Isso aqui foi uma frase que eu tirei da minha noiva, né? Ela falava isso. Então, ela, Uhum. não, tira assim porque meu braço ficou muito grande. Eu falei, meu Deus, agora eu não sou fotógrafo também para saber todos os ângulos. Então, foi algo que eu Uhum. trouxe dela que eu acho bem legal. Aí, outro exemplo aqui, quero conseguir comer um doce sem depois me sentir um lixo. Aí, eu coloquei até palavras fortes, assim, para ser um pouco mais visceral, né? Mas isso vai depender também do seu estilo. Então, tem um Uhum. pouco também do seu estilo. Meu estilo é um pouco mais visceral. Perfeito. E aí, outro ponto.
especificar os erros e sabotagens com mais verdade. Atualmente está come doce exageradamente. E a gente consegue reescrever com contexto. Tudo é uma questão de trazer um contexto da vida da pessoa mesma, né? Aí eu botei beliscar chocolate enquanto ajuda os filhos com o dever. Isso aqui eu coloquei como feed, mas a sua, de repente, não tem filhos. Aí ela está em outro momento. Está beliscando chocolate enquanto, se ela for estudante, por exemplo, universitária, ou recém-formada, está estudando, está beliscando chocolate enquanto está trabalhando ou fazendo TCC, enfim, tem vários momentos. Aí eu botei aqui, faz uma meta saudável para a família, mas come o que sobrou das crianças. Isso também pode acontecer. Fica horas sem comer e depois ataca a geladeira e com culpa, né? Ataca a geladeira e depois que termina ali, bate aquela bad total. Outro ponto que eu trouxe, incluir falas internas e crenças limitantes. Isso aqui traz um pouco de ideia do que aquela pessoa está pensando para a gente conseguir argumentos de venda no 1 a 1. Aí o exemplo, já tentei tanta coisa, mas nada dura. Pode ser uma coisa da sua persona, que ela já fez vários atendimentos, então várias receitinhas de internet. Aí é outra opção, comigo não adianta, sempre volta ao ponto de partida. É uma pessoa que às vezes inicia muito bem, mas para no meio do caminho. Faz tudo perfeito, depois não faz nada. É, exato. Uhum. Aí outra coisa, não quero viver contando caloria ou fazendo dieta de novo. Às vezes é aquela pessoa que não quer ficar muito bitolada de ter que ficar pesando toda hora a comida, então ela não quer ficar muito nisso. Uhum. Então Uhum. você entende o nível de detalhamento que a gente tem que trazer para conseguir conectar de fato com aquela pessoa? E aquela Uhum. pessoa, normalmente, ela representa várias outras pessoas. Claro, com algum ou outro Uhum. problemas ou ajustes diferentes, mas na maioria conecta com um estilo de vida de pessoa muito específico. Uhum. Uhum. E também tem que um pouco de descrever a rotina, que horas acorda, trabalha. Esses são alguns pontos que eu levantei para te dar uma ideia do quanto de detalhamento que a gente precisa. Mas para você conseguir executar tudo isso e trazer essa persona, eu deixei aqui umas atividades que a gente vai precisar fazer. Dentre elas, como eu mencionei lá no início, assistir a aula do raio-x do cliente VIP. Tem parte 1 e parte 2, é a aula da Carla e a Clarissa. E aqui elas Tá, vão conseguir perfeito. trazer mais aprofundamento, vão conseguir te dar muito mais clareza Uhum. também, você vai conseguir compreender Sim, tudo que eu falei aqui. E lá elas têm cada aula tem 25 minutos ali, então elas vão conseguir detalhar muito mais sobre isso tá. para você. E aí eu posso preencher isso então depois, isso? E isso vai preencher Minha depois. tarefa. Vai ser uma tarefa que vai ter até um prazo para a gente Uhum. Sim. Mas eu rever consegui ela e tudo compreender mais. sim, realmente. E é bem difícil, na verdade, né? Porque se tu definir tua persona como tendo filhos ou não tendo filhos, já é totalmente diferente, né? Muito, A muito. abordagem. Na hora de você fazer um conteúdo, por exemplo, você não sabe, putz, será que eu falo sobre filho ou não falo? Não sei se a pessoa tem filho ou não. Uhum. Aí você definindo, não, eu sei que a minha persona que eu quero atingir tem filho, então eu Uhum. vou colocar aqui um dos problemas dela é fazer Uhum. tudo pro filho e tudo mais, mas chega na vez dela, ela É. caceta toda. Isso. E porque, na verdade, relacionando agora com a minha área de especialização, que é emagrecimento, e após em funcional na saúde da mulher e estética. É muito amplo, Uhum, né? Porque sim, saúde da mulher envolve tanto a mulher que tem síndrome dos ovários policísticos, a mulher que tem endometriose, a mulher com sobrepeso, a mulher da menopausa, e aí já seriam coisas diferentes, né? sim. E pode ser que exista mulher que tenha tudo isso, mas, né, a gente também não pode ficar tão generalizado. Por isso que a Uhum, ideia é que você fique reconhecida como uma pessoa que trata esse tipo de demanda. E é aí que começa a uhum, te diferenciar. Porque quando a gente não tem, a gente acaba sendo genérico. E aí uma pessoa que tem, vamos uhum, supor, endometriose, que é o caso até da minha noiva, ela encontra uma nutricionista na internet, essa nutricionista fala de endometriose, ovário policístico, fala de lipedema, fala de emagrecimento, mas também fala de hipertrofia. E aí ela fala, putz, mas essa pessoa ela não está falando de tudo, mas não está falando muito comigo. Aí ela chega no Instagram de uma outra pessoa que aprofunda muito sobre endometriose, ela vai se sentir muito mais segura de contratar essa pessoa para ajudar ela, porque teoricamente essa perfeito. pessoa entende muito mais dela, E entendeu? dá pra ser também, tipo assim, um nicho principal e outro subnicho? É, Tipo, a ideia da persona não é te prender aquela emagrecimento. pessoa. Desculpa, pode falar. A ideia da persona não é te prender e só atender esse tipo de pessoa. Claro que Uhum, pode ser que aconteça de vir pessoas com outro tipo de
de necessidade, até por indicação, né? Então, você cuida de uma pessoa que quer emagrecer 10 quilos, mas ela tem uma irmã, uma mãe, uma amiga que quer emagrecer só 2 e te indicou porque gostou muito de você, e ela vai lá, beleza. Mas a ideia é, na sua comunicação principal, ser algo mais específico, né? E aí você perguntou sobre subnicho. No primeiro momento, a ideia é a gente não tentar segmentar tanto, até para não confundir a sua comunicação. Ser muito mais fácil de você conseguir também desenvolver os seus conteúdos e tudo mais. E aí, quando você tiver muito mais, vamos supor, confortável ou muito mais consistente nisso, a gente pode até começar a colocar um subnicho Hum. ou algo do tipo. Tipo, Ou, emagrecimento e endometriose, emagrecimento e SOP, emagrecimento e menopausa, né? você pode colocar isso. Isso pode ser a sua persona. Ela quer emagrecer e ela está no momento de menopausa. Isso é uma persona. Uhum, A outra uhum, persona pode ser, ela quer emagrecer e tem endometriose. Então, são uhum, personas diferentes ali. Então, é você decidir qual público você quer trabalhar mais. Às vezes, você não tem expertise em ajudar pessoas com menopausa. E tá tudo bem, você tem expertise em ajudar pessoas mais jovens, que têm metabolismo até mais acelerado, ou então não metabolismo muito mais lento. Então, vai de acordo com a sua expertise também, o que você tem de conhecimento, tá? E aí, eu também deixei aqui o arquivo que é onde você vai preencher a persona. É um arquivo bem completo, que as meninas vão falar, mas só para você ter ideia do nível de detalhamento que a gente traz aqui, a gente precisa do nome, do gênero, a idade, com que ela trabalha, onde mora, que onde mora também influencia muito em relação a conteúdo e até conteúdo de conexão. Vamos supor que ela mora na praia. Então, no momento que você estiver na praia, por exemplo, você pode fazer um conteúdo seu, ali uma foto sua na praia, que você vai conectar com essa pessoa também, porque ela é do litoral. Ou não, ela é mais da cidade. Então, um momento em shopping, algo do tipo, parque. São momentos que você vai conseguir buscar elementos para ser, vamos supor, igual a essa pessoa e criar mais identificação. Aí tem a parte de escolaridade, a renda mensal. Aqui a gente bota um detalhe importante, porque ela deve conseguir pagar as contas e também comprar de você sem reclamar. Então, de repente, não é tão inteligente atuar com estudantes, pessoas de 18, 19, 20 anos, porque ainda não uhum, tem, na maioria das vezes, renda própria, né? E aí o uhum, Estado Civil também. E aqui tem um pouco dos objetivos, né? E aqui eu coloco a observação seja específica. Por que que ela procura você? É para emagrecer? É para hipertrofiar? Se é para emagrecer, quantos quilos? Muito bem específico, 10 quilos, 20? Não, 2. Então, tenta ser o mais específico aqui. Também os desejos. A gente pede para colocar pelo menos 10, né? Problemas, pelo menos 10, dores, pelo menos 10. Eu estou passando rápido aqui, mas lá na aula você vai conseguir identificar o que realmente são os problemas, o que são dores, e também no grupo a gente vai perfeito. conseguir trazer feedbacks de acordo com o que você já preencheu. E aqui tem um Uhum, pouco também de hobby, valores da pessoa, como é a rotina dela, os erros que ela comete, o que ela espera comprando o seu produto ou serviço, aí a gente começa a entender um pouquinho mais da sua promessa, e por que ela compraria o seu serviço. Aqui a gente começa a entender um pouquinho de como você se vê como diferencial e a gente vai lapidando isso. E também qual é a uhum, maior dúvida que ela tem sobre o seu produto ou serviço, por que ela não compraria. A gente começa a identificar a objeção para quebrar antes da pessoa chegar a falar com você, para ela já chegar de certa forma mais desarmada, tá? uhum, E aí eu costumo dizer também que a persona, ela não é um arquivo fixo. Ah, finalizei, beleza, só guardar. A persona, ela é um arquivo vivo. Então, conforme você vai tendo mais atendimento, você vai notando que essa persona ela tem dores mais específicas, ela tem outras falas que você vai alimentando aquela persona, ou então você já está em um momento de carreira um pouco mais à frente e a sua persona também já evoluiu. Então, é um arquivo que ele é vivo. E é um arquivo que precisa estar sempre ali no nosso radar, porque quando a gente for criar conteúdo, for falar qualquer coisa do tipo, a gente consulta essa persona para até ter um norte do que a gente pode uhum. trazer, tá? Perfeito. E depois que eu preencher, tu vai fazer essa correção, por exemplo? Eu e a Manu, principalmente a Manu, ela deve pegar primeiro. Você manda para a gente lá no grupo esse arquivo, você vai baixar aqui quando você Uhum, acessar o Notion.
E aí Uhum. você vai preencher de acordo com o que aprendeu na aula e tudo mais, e vai enviar para a gente lá no grupo. E aí a gente vai Tá. fazer um feedback, uma correção, sugestão, Uhum. ajuste desse arquivo, tá? Uhum. Tá. E aí, E pode ser que, desculpa te interromper, pode ser não que ao pode longo falar. do tempo também mude, então, porque, por exemplo, eu tô realizando essa pós-graduação, iniciei há pouco tempo. E, na verdade, o emagrecimento em si é uma área que eu atuo, gosto muito, né? Principalmente no emagrecimento feminino, mas também tem essa questão de, talvez em algum momento trabalhar com gestantes, ou talvez mais relacionado, por exemplo, à questão estética pré-pós-cirúrgico, lipedema, né? Enfim, celulite. Então pode ser também que isso vá afunilando cada vez mais, né? Ou Sim, mude, pode ser talvez. sim. Sim. O ideal é, de repente, você desenhar uma persona nesse início, porque você consiga se comunicar, Uhum, mas que ela tenha uma certa abertura para depois você migrar para isso, mas não seja algo uhum. muito diferente. Vamos supor, você começou a falar sobre emagrecimento, 10 quilos, e aí do nada decidiu, não, agora eu quero falar sobre hipertrofia para pessoas que querem ganhar muita massa muscular. Aí você vai Sim, fazer uma sim, quebra muito grande dentro do seu Instagram. É como se você estivesse recomeçando do zero. sim, Então, se for sim. algo no sentido, a pessoa quer emagrecer 10 quilos e futuramente você identificou que são pessoas com lipedema. Então, você consegue Uhum. agrupar Sim, isso. tem relação, né? Tipo, atende mulheres e do nada atende crianças, né? É, exatamente. Essa é a Uhum. ideia. Então, você tem Tá. é colocar algo que não seja também muito controverso, né? Muito contrário da abordagem que você já vinha fazendo. Beleza? Uhum. E aí eu coloquei aqui que uma das atividades é o prazo máximo para ter sua persona efeita e validada até sexta-feira que vem. E aí, quanto antes você mandar para a gente consegue fazer esse bate e volta para ir ajustando cada vez mais. E claro Perfeito, que vou ela não mandar vai em estar breve. 100% talvez no primeiro momento. Ela precisa de mais ajuste, mas é como eu falei, com o tempo, com a maturidade de atender mais pacientes, você tendo um olhar um pouquinho até mais crítico de, putz, ela falou um negócio aqui interessante na consulta que eu vou colocar lá na minha persona. Uhum. Ela Uhum. disse uma dor muito específica que acredito que caiba lá na minha persona, então você vai alimentando esse arquivo também, tá? Uhum. E aí, Perfeito. o outro ponto importante que a gente precisa é o ajuste ali no modelo de negócio e também na sua abordagem da venda propriamente dita, tá? E aí eu queria ver com você que no formulário eu vi que você já vende muito mais pacote hoje em dia, né? E aí a gente precisa ofertar de uma forma ainda mais atrativa, tanto que eu coloquei aqui um scriptzinho, vou até apagar isso aqui porque provavelmente é você que ainda faz a parte de abordagem e a conversa com o cliente. Uhum. E aí o que eu trouxe, isso aqui é a parte final do script. Aqui embaixo eu deixei um guia da sondagem que é para você fazer desde o oi que a pessoa dá até chegar nessa parte aqui, que é finalmente falar como é o seu trabalho. Uhum. E aí nessa parte a gente faz dessa seguinte forma. Então, fulano, eu botei aqui 3 possibilidades de investimentos, porque você tem o pacote de 3 meses e tem o pacote de 6 meses. E aí depois eu até quero ver se você avalia um pouco mais sobre esse de 6 meses. Aí eu coloquei aqui, então, eu trabalho com 3 possibilidades de investimento. A primeira é a consulta avulsa, que fica no valor de 230. Hoje, para você, esse valor de 230, as pessoas não estão procurando tanto fazer a consulta, elas vão mais para o pacote, certo? Sim, sim. Alguém ainda, quando você fala sobre o preço da sua consulta, fala alguma coisa de preço, alguma coisa desse tipo? Não, não. Na verdade, assim, o que acontece é que muitas vezes as pessoas falam, vou pensar melhor e retorno. Mas não especificamente do valor, né? Pode ser que... Eu acredito que não seja muito pelo valor, porque ele é um valor bem acessível, assim, principalmente na região que eu moro. Você é de São Paulo, não é? Não, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Caxias? Sul. Não sei por que eu tirei São Paulo, mas enfim. Uhum. Aqui esse preço ele é bem acessível. Então qual é a ideia desse script? É a gente criar um contraste muito grande entre o valor da consulta dentro do programa e o valor da sua consulta avulsa, justamente para que a pessoa veja que vale muito mais a pena fazer o seu programa. Então fazendo o programa, além de ter mais caixa para você, se eu conseguir fazer mais caixa, você também tem previsibilidade de ter aquele paciente ali dentro. Então, a minha ideia, de repente, é aumentar um pouco essa sua consulta, já que não é um problema também hoje em dia, você já vende Uhum. mais pacotes. E aí eu queria ver com você se a gente consegue botar ela entre 250 e 270.
Uhum. justamente para a É, gente tu criar sabe que eu não pode sei também muito sobre essa questão de precificação, mas eu tenho contato constante, assim, com algumas colegas e fica, infelizmente, tá realmente, tá barato, né? Mas realmente fica dentro de um padrão, digamos assim, né? É. Aí Aqui da depende muito da região. persona também. Como a gente não tem uma persona muito bem, muito bem definida ainda, então a gente não consegue ser mais ousado aqui. E eu também não quero ser ousado nesse primeiro momento. Eu quero muito mais é colocar você em ação, coletar os dados, para depois a gente tomar decisões Uhum. muito mais assertivas, né? Por E isso vocês que a vão me minha... ajudar isso nesse quesito de precificação também, Sim, sim. Tem gente aqui não que a gente agora, em outro momento. tem gente que a gente percebeu pelo nível de negócio que tá, pessoa com 10 anos de carreira e tudo mais, que estava cobrando R$ 300 ainda. Mas vendia muito mais consulta porque a consulta dentro do pacote estava quase o mesmo preço da consulta avulsa. Então a gente jogou a consulta mais caro lá, R$ 450, R$ 500, e a consulta dentro do pacote ficou 350, muito mais do que a consulta avulsa. E a gente conseguiu Uhum, fazer, de acordo com esses scripts e tudo mais, ela vender mais pacote, ela conseguir aumentar faturamento e lucratividade. uhum, Mas para o seu momento, pela maturidade que ainda está, até por questão de persona e tudo mais, eu não quero ser muito ousado. A não ser que você, vamos supor, tivesse lá vendendo para caramba isso aqui. Tivesse vendendo muito pacote. Aí eu falo, putz, então vamos ajustar isso aqui, porque seu pacote está muito barato também. Mas uhum, como você colocou que hoje ali você está entre 3.000 e 5.000, eu não quero dar esse salto agora. Eu quero, uhum, de repente, a gente conseguir ultrapassar os 5.000 com esse que está aqui e uhum, ali para frente, coletando os dados, a gente faz esse ajuste de preço. Porque uhum, também a ideia é você faturar 8, 10 mil sem estar com o dia exaustivo. Mas a gente precisa ter uma demanda reprimida para justamente entendi. perceber, para até você ter segurança de colocar esse preço na hora de conversar com a pessoa. É muito mais você ter segurança do que eu colocar esse preço e ele acontecer. Porque já Uhum, aconteceu também da gente fazer a alteração e a pessoa, putz, não me vejo cobrando isso, aquele pensamento, né, de sabotagem, não sou uma profissional que posso cobrar isso ainda, a gente teve que fazer um trabalho até de, não, claro que você pode, você tem tantos anos de carreira, já fez tanta coisa, por que uhum, você não pode? E aí a pessoa teve segurança de oferecer, aí sim, entendeu? O que da questão, por trás do meu pensamento aqui de não ser usado ainda? uhum. Justamente por isso. Perfeito. Eu acho que a gente poderia deixar no investimento de 250, talvez. Beleza, vamos botar 250. E aí aqui dentro da consulta fica 173, que é basicamente isso. Eu só tirei os centavos aqui. E aí você Uhum. ofereceria dessa forma. Aqui na terceira opção, você tem o programa que é de 6 meses, né? Eu não coloquei aqui porque eu gostaria que você avaliasse sobre ele, até depois Uhum. que tiver a persona um pouco mais delimitada, para ver Uhum. se faz de fato sentido ser 6 meses ou se você consegue encurtar ele e colocar alguma outra coisa a mais, um acompanhamento diferenciado, algo nesse sentido. E eu até coloquei aqui dentro desse script, trazendo a ideia para você conseguir vender mais a segunda opção. Enquanto ainda não está definido, de fato, esse terceiro programa, você continua colocando aqui de acordo com o que é hoje, o de 6 meses, tá? Mas, Desculpa, eu não entendi muito bem. A ideia seria, então, ter o de continuar com o de 3 meses e ter um outro, por exemplo, de 4 ou 5 meses? tem um outro que seja mais caro. Qual é a ideia de ser mais caro, por mais que ele seja de mais tempo? Começar a criar percepção de valor nas pessoas que entram em contato com você. Aqui eu vou dar um exemplo bem extravagante. Você coloca um de R$ 1.000 aqui, a pessoa, putz, caramba, interessante. Ela tem um programa que já é R$ 1.000. E isso aqui inconscientemente diz para a pessoa que você é uma profissional muito qualificada. Querendo ou Uhum. não, são percepções que a gente tem de forma inconsciente. Quando a gente olha um produto mais caro, a gente tende a entender o quê? Que esse produto tem mais qualidade. Porque isso é uma percepção geral de mercado, né? Um carro que é mais caro, a gente acha que é um carro com mais qualidade.
uma bolsa mais Hum, cara, a gente acha que o uhum. couro daquela bolsa tem muito mais qualidade. Aí a tendência para as pessoas optarem ali mais pro segundo, isso? A segunda opção, para criar o contraste. Contraste do seguinte, putz, a primeira opção não faz nenhum sentido porque a consulta avulsa é muito mais cara do que as outras consultas dentro do programa. Uhum, Então, não vou uhum, criar essa opção. A terceira opção é um programa que não está dentro do meu orçamento ainda, ou então não faz muito sentido para mim por questão de quantidade de consulta, de acompanhamento e tudo mais. Então, eu vou querer a uhum, segunda opção, que é a perfeita. Tanto que eu boto aqui, dentro do script, a queridinha dos pacientes. Isso aqui é um reforço de venda, para a pessoa uhum, focar mais a atenção dela dentro disso aqui, que é o que uhum. naturalmente acaba vendendo mais. Tá. E aí a ideia realmente é ter só um valor, que seria a primeira consulta. E se, por exemplo, a pessoa fez a primeira consulta individual, depois o que que eu faço? Então, muitas das Eu vezes ofereço um pacote só para ela continuar o acompanhamento, ofereço consulta individual, então, são porque algumas hoje opções tá que nesse você tem. sentido, né? Desculpa. Às vezes chega a pessoa para falar com você, você oferece isso aqui e ela fica indecisa. Poxa, achei legal o seu programa, mas não te conhece ainda, seria a primeira consulta com você, e aí Hum, você consegue argumentar. Então faz o seguinte, vem na minha consulta avulsa, para você ter o primeiro acompanhamento ali, e dentro dessa consulta, no final dela, você entender que faz muito sentido você continuar, eu abato o valor que você pagou na consulta avulsa e a gente reverte para o programa. E aí você consegue fechar essa pessoa para o programa. Ela teve uma consulta, então ela vai ter mais duas consultas para poder completar o programa. A uhum, pessoa que já é de consulta e você quer que ela continue, no final da consulta você pode oferecer o programa para ela permanecer uhum, por mais 3 meses, além daquela consulta que ela fez. Então, a uhum, ideia também não é você baratear a sua próxima consulta para uhum. cliente A antigo. ideia, então, não é ter uma consulta, porque nós, do 3, a gente tem muito isso, né? Primeira Tem. consulta com investimento e a segunda com consulta de retorno, porque é uma consulta um pouco mais curta, Sim, ter um valor menor, por exemplo, né? Eu tenho isso ainda, né? Da primeira consulta ser 230 individual, a segunda, o investimento de, acho que 200, era 170, eu acho. Você botar isso 170 no aí, valor. 170 individual, retorno, e aí os programas de acompanhamento. Então, é muita opção, né? Exatamente. Então, a ideia Então, é não ter uma diferença do retorno, isso. não tem diferença de retorno. Você vai exatamente usar isso aqui quando você for falar, quando a pessoa for Uhum, falar, faz muito sentido, quero saber sobre os investimentos. No final da uhum, sondagem, você vai falar isso aqui. Essas três opções. tá. E aí, se a E, pessoa é de consulta e ela quiser continuar na consulta, é 250. Ela tem a opção de pagar 170 na consulta, R$ 173 na consulta, se ela fizer o pacote, entendeu? uhum, entendi. E aí E se a você pessoa não. quiser continuar vindo de forma avulsa, daí é 250 todas as vezes que 250. ela vier. 250 toda vez que ela vier. Uhum. E a gente poderia também aumentar um pouquinho esse valor, por exemplo, desse programa, né? Ao invés de ser 520, por exemplo. Então, eu não quis fazer essa mudança porque a gente precisa ter um contraste aqui, ó, dessa consulta dentro do programa e a consulta Hum, avulsa, para ele fazer muito mais sentido. Normalmente uhum, a gente bota até um contraste de mais, de R$ 100 mais ou menos, assim, dentro desse valor aqui, desse entendi. parâmetro de valor. Porque aí também esse programa tá um pouco barato, né? Sim, tá. Mas No é por caso, isso eu que a gente precisa. receberia, tipo, receberia R$ 173 por consulta. Isso. Mas qual é a ideia? A gente não tomar essa decisão agora para de repente acabar acontecendo de você não conseguir fazer venda ainda por não ter isso aqui muito bem Uhum, internalizado, a sondagem muito bem internalizada. Quando tiver tá. isso mais internalizado e você falar para a gente, olha, 10 pessoas entraram em contato e eu consegui converter 8. Isso é um número extraordinário. Normalmente a conversão fica ali entre 20% e 30%. É um Uhum, padrão. Aí se, pô, 10, estou convertendo 8 e esses 8 são todos de pacote, a gente fala, opa, então a gente agora tem margem para poder uhum, aumentar o seu preço de forma entendi. segura e não prejudicar o seu caixa também, entendeu? Tá, entendi. Então, ao decorrer do nosso acompanhamento, a gente vai ajustando isso, Sim, né? pode ajustar. Aí vai depender muito dos resultados que a gente teve com você, das suas Tá. ações e dos dados que a gente conseguiu coletar. Tá? Pode ser que Uhum, no final do programa você esteja cobrando lá.
900 nesse programa intermediário. Então, depende muito, depende muito. Não tem como eu dar bater o martelo também sobre alguma coisa. Então, vai depender muito dos dados que a gente vai receber. Beleza? Uhum. Se você perceber, aqui toda a nossa estrutura de oferecer o programa, ele é bem persuasivo. E aqui embaixo também coloco, eu não sei se você já faz isso, apenas no programa de acompanhamento eu ofereço suporte premium via WhatsApp e bônus exclusivos. A ideia desses bônus exclusivos é justamente você trazer uma urgência nesse sentido aqui, ó. Inclusive, caso você feche nas próximas 24 horas, eu vou te oferecer, e aqui é um bônus condicional de acordo com a dor daquela pessoa. E quando você tem uma persona que costuma ser frequente de atendimentos, você já consegue identificar alguns bônus que muitas das vezes serão aplicados para aquela pessoa. Eu dei o exemplo do café da manhã, mas pode ser qualquer outra coisa, né? Às vezes a Uhum. pessoa ela tem dificuldade de fazer alguma coisa para jantar, então ela precisa muito comer alguma coisa no meio da tarde por causa do trabalho, é um trabalho mais estressante, então ela precisa de um momento. E aí você também tem bônus com várias opções do que ela pode levar ou do que ela pode ter como SOS na bolsa. Então, são alguns bônus que você vai identificar e criar para aquela pessoa, tá? Isso é Uhum. para trazer urgência no fechamento. É para Uhum. você oferecer, para você falar, ah, não, beleza, então eu quero isso e eu vou escolher a segunda opção. Como é que eu faço o pagamento? Uhum. Cartão, tudo mais. E aí, Uhum. a gente fecha com a seguinte frase. Você prefere a consulta avulsa ou, e aqui a gente dá um outro reforço, como a maioria vai optar pelos programas. Uhum. Esse aqui já é o final, e como eu te falei, a gente tem aqui o guia básico da sondagem, que é todo o script da sondagem que você precisa fazer dentro de uma conversa. E Uhum. porque muitas das vezes a gente atropela um pouco. A pessoa fala, ah, legal, qual é o preço? Aí já fala logo o preço. Não, antes de falar o preço, precisa identificar um pouco mais, precisa trazer um pouco Uhum. mais de sim dela. Ela precisa, de fato, entender Uhum. e querer estar ali com você. Porque Uhum. muitas vezes a pessoa ela chega falando de preço como um leilão. Ela falou com você e falou com uma porção de outras pessoas. A gente teve uma recentemente que ela recebia muito contato do Google. E o contato do Google, a pessoa digitou lá e ela viu uma opção de gente e saiu falando. Então ela não está qualificada, ela não passou pelo filtro do Instagram para entender Uhum. quem é você. E a sondagem ela faz um pouco disso. Vai Uhum. criando mais consciência, Perfeito. vai te É, qualificando eu muito acho mais. que tá perfeito. Eu faço isso hoje, por exemplo, em relação a pessoas que entram em contato. Geralmente as pessoas mandam assim, né? Oi, tudo bem? Como que funciona a consulta e valores? Exatamente assim. E aí, o que eu peço geralmente, oi, fulano, tudo bem? Que legal, já vou te explicar tudo, mas antes me conta um pouquinho de ti, o que que te fez buscar a Uhum. consulta. E às vezes a pessoa fala, né? Eu quero emagrecer, tenho uma rotina corrida, já tentei antes alguma coisa, sozinha, enfim. E aí, nesse momento, eu já peço pra pessoa, ah, legal, com certeza posso te auxiliar nesse emagrecimento de forma saudável, sem efeito de sanfona. E daí depois eu peço, posso te mandar um áudio explicando como funciona a consulta? E aí, nesse áudio, não sei se é inteligente também mandar um áudio, mas acho que geralmente as pessoas gostam, né? Mas normalmente você nem precisa falar como funciona a sua consulta, que aí é uma parte técnica. Na Uhum, maioria das vezes, a pessoa ela não está procurando saber o que que você vai fazer dentro da consulta. Ah, vou fazer anamnese, vou te pesar na balança X com Y e tal. Isso aí não vende muito. Você vai entender ali na sondagem que o que vende é justamente você entender as dores, apertar a dor para que ela se incomode de fato. É um trabalho assim de realmente fazer a pessoa se uhum, incomodar e despertar desejo em querer mudar aquela situação dela. E ela querer mudar aquela situação dela não é porque você tem uma balança X e faz uma avaliação completa do corpo dela ou do exame, enfim. Não é isso que vai fazer ela tomar a decisão. E aqui na então, o que eu sondagem, poderia falar no áudio, por exemplo? então, aqui na sondagem eu deixo isso muito bem desenhado para você, sobre todos os passos. Você vai conseguir ver isso melhor depois e também vai conseguir ter isso escrito para você ter ali na sua frente, na hora que a pessoa falar, você, não, agora eu preciso falar isso aqui. Aí você consegue rapidinho falar, beleza? Senão, se Uhum, a gente for passar aqui por toda a parte da sondagem, a gente vai até a noite, para uhum, poder te trazer tá. tudo muito detalhado aqui. Por isso que a gente trouxe esse material de acompanhamento, tá? Uhum, E aí, na primeira semana, a gente começa a fazer.
um treinamento. É um treinamento tentando vendas. Mas eu costumo dizer que é um ganha-ganha. Ou você faz vendas, ou você aprende a fazer melhor a sondagem, você aprende a trabalhar melhor o script, aprende a ter mais dinamismo ali na hora de fazer esse contato com o cliente. E aí a primeira atividade que eu recomendo você começar até hoje mesmo, já começar hoje, é o contato no a um com clientes antigos. Provavelmente você tem algum cliente que não está mais na sua agenda, não está mais em atendimento. E Uhum, aqui, dentro dessa atividade, a gente também tem o script para você utilizar nessa ação. E o que eu uhum, peço é para você falar com no mínimo 20 clientes, tá? Mas o máximo que você conseguir. E aqui dentro você vai conseguir acessar também. Tem a parte, oi fulano, tudo bem? Aqui é a Laísa. Aí tem duas opções. Uma é oferecendo uma nova oportunidade, aí você vai conseguir entender aqui o que vai caber melhor para aquele cliente. E a outra é, a opção 2 é lembrete para se fazer presente. Então você tem duas opções de script para mandar para essa pessoa, tá? E aí você pode personalizar de acordo com alguma coisa que ela falou. De repente ela parou de fazer atendimento com você, eu coloquei aqui, porque ela foi fazer uma viagem para a Europa. Ela falou que ia fazer a viagem para a Europa e quando voltasse ia te procurar. E você viu que não procurou mais. Aí você já começa, como foi sua viagem para a Europa e tal, então tem um scriptzinho aqui para uhum, conseguir fazer essa conexão, tá bom? uhum, Aí, como eu te mostrei, é que você não está tão familiarizado no Notion, mas quando você acessar essa página, quando você coloca o mouse em cima de cada uma dessas atividades, abre o botãozinho aqui. O meu está em inglês, mas você pode estar escrito abrir link, uhum. algo desse tipo. Aí é só clicar aqui que abre essa janelinha que apareceu do lado, tá bom? Tá, perfeito. E aí, depois que eu mandar essa mensagem, tem a continuação de como conduzir a conversa também? Tem a continuação. Tá. Você pode conduzir ou de acordo com o que está ali com o script, ou de acordo com a sondagem. Então você consegue ter os dois ali abertos para você na sua frente e você vê o que vai encaixar melhor de acordo com o que ela respondeu. Tá? Então Uhum. pode ficar Eu tranquilo que você posso vai ter esse oferecer, tipo, um material. bônus de, enfim, isso, né? Isso, tem tudo ali, um scriptzinho, o que você pode Hum, trazer de, tá. de mensagem para essa pessoa. E aí amanhã você vai fazer o follow-up com essas pessoas que você tentou contato, que às vezes a pessoa não respondeu na hora, ou não viu sua mensagem, ou então começou a responder e parou, por algum motivo. Isso acontece, super normal. E aqui dentro da atividade também tem o scriptzinho que você vai utilizar para fazer esse follow-up, tá? Uhum. Esse E aí, follow-up, esse contato de clientes antigos seria em que horário da agenda? Seria na parte ali da gestão, né? pode ser na parte da gestão, mas como a gente não tem a parte da gestão hoje, como é que você está de horário? Se você tiver livre hoje, você pode fazer no seu horário livre de hoje, tá? Uhum, entendi. Então você consegue fazer no melhor horário que tiver livre para você. E assim que possível, eu vou ajustando já conforme o novo modelo de agenda, né? E isso, novo modelo de agenda e o novo modelo de oferecer o seu programa, como está aqui no modelo de negócio. Com aquele preço, com aquela frase, tudo certinho. Com aquele Tá, textinho, né? perfeito. E aí, Ai, meu Deus, um pouco difícil, porque eu já tenho a agenda desse mês, tá toda organizada. não tem problema, Um pouco diferente, mas vou tentando moldar. você oferece para ela de acordo com o que está disponível da sua agenda dentro daquele horário, da terça, da quarta e da Uhum, quinta. Você só tá. disponibiliza isso para essas pessoas por enquanto. Mas Uhum, aí se ela retornar, não, eu quero sim, mas esses horários eu não consigo, eu consigo na sexta-feira à tarde. E você até consegue abrir uma exceção, mas fica sempre como uma exceção, não como uma regra, tá bom? uhum, E aí na quinta-feira você começa a fazer o contato com quase clientes, aquele que entraram em contato com você, mas não compraram, não se tornaram clientes. Então, esse é o momento de voltar ao contato com essas pessoas. Tem aqui também os scripts em que você vai utilizar. E na sexta-feira tem o follow-up com esses que quase foram clientes, tá? Então, essa é a atividade da primeira semana. Fazer a parte da persona, internalizar ali um pouquinho da sondagem, do seu modelo de negócio, ver se você consegue trazer alguma coisa como bônus ali dentro da sua persona, ou às vezes você já até tem algum material, mas se não tem, você pode começar a pensar sobre isso. Mas se não tem ainda, sobre aquela parte de oferecer bônus, você pode só pular ela por enquanto, porque ainda não tem, então não faz muito sentido você oferecer. uhum, A não ser que durante a conversa a pessoa falou: poxa, eu sinto muita dificuldade nisso. E você percebeu que aquilo pode virar um bônus porque você tem material para entregar sobre aquilo, tá? uhum.
E aí eu também coloquei Vocês vão me dar aqui, alguma sugestão desses materiais depois que eu definir a persona? a gente pode até trazer alguma sugestão. Vai Uhum, depender muito de como está na persona ali. Então a uhum, Manu, ela também é nutricionista e ela passou aqui pelo nosso método, ela é cliente uhum, nosso também, ela está no núcleo, então a gente trouxe ela para ser tutora porque ela é um dos cases mais brilhantes aqui de conseguir internalizar todo o nosso método. Então ela também vai conseguir trazer uma experiência prática de, de clínica, de atendimento, uhum, porque ela tem. Eu não, minha parte é mais marketing e vendas, então experiência de consultório eu não tenho tanto. Então ela vai conseguir até trazer mais para você. E aí eu coloquei aqui no para sexta-feira que vem também o prazo máximo para você enviar para a gente a persona, para a gente conseguir te ajudar com isso, tá bom? uhum, E aí, seguindo, a semana 2 a gente tem uma parte do programa de acompanhamento, que nada mais é do que você conseguir formatar o programa todo, viu que está tudo certinho com relação às suas entregas, e também uma coisa muito importante. Você hoje sofre com desmarcações ou pessoas que acabam faltando? Isso é algo muito constante. E aí eu preciso que você também tenha algumas etapas. E a principal é contrato. A gente precisa que você faça o contrato com seus clientes. Até para poder uhum. doutrinar Os que eles, fecharem o educar, acompanhamento, no caso. fechar acompanhamento, tem até contrato para consulta, porque é para a pessoa simplesmente fechou a consulta, aí chega um dia antes ou no dia da consulta, ah, não vou poder ir. Ela tem que entender que não é assim livre. Ela pode remarcar com uma certa quantidade de vezes, uma vez, se for o caso, mas sem penalizar você, entendeu? E também não prejudicando ela. É tudo um acordo, é um contrato. Senão também fica tudo muito vago. A gente tinha pessoas que às vezes faziam o programa de acompanhamento 6 meses, quando ela via que aquela cliente está com ela há 1 ano e meio pagando aquele programa passado, porque remarca, desmarca, remarca, desmarca. É um compromisso que você meio que faz com a pessoa, olha, é meu trabalho e você também tem que se comprometer e tudo mais. Então, aqui eu também deixei um pouquinho da aula Saúde 5 Estrelas, que vai te trazer um pouquinho mais de clareza sobre a importância desse contrato e até formas de você comunicar isso para sua cliente. E a gente colocou uma recomendação que é uma com assinatura eletrônica, é a Authentic. Essa Authentic, ela é uma plataforma que permite você gerir 20 contratos gratuitos por mês. Então, 20 clientes no mês você consegue de forma gratuita fazer esses contratos com ela. Então, não precisa nem ser um contrato físico. Pode mandar até pelo WhatsApp mesmo, tá? Então, aqui também é uma parte importante dessa Tá? semana Pelo 2. que eu entendi, então, mesmo se for consulta individual, eu faço isso com o paciente, é isso? Entrego pra ele depois da consulta, antes? Não, é no fechamento. Porque a ideia é Hum, você fazer o fechamento de acordo com o que a pessoa falou ali na hora. Ela falou, ah, não, eu quero fazer o pacote, e aí é fazer o pagamento antes dela chegar na sua consulta até. Seja por link de pagamento, ou ela prefere fazer no Pix, ou então aqui também a gente traz um pouco de, pelo menos ela ter algum tipo de sinal. uhum. Algo que se ela Ah, então faltar, é muito ruim se a pessoa pagar depois. é ruim porque, teoricamente, você vendeu, mas não vendeu. Vendeu só quando o dinheiro entra, né? Porque a pessoa, não, beleza, marca na sua agenda aí que quinta-feira de manhã eu tô aí. Passou quinta-feira, passou sexta e eu não falei mais nada. E aí você perdeu aquele horário que você tinha marcado com aquela pessoa. Então a gente tem que Uhum, começar a ter um pouco dessa educação também com o cliente, sabe? Então aqui você vai uhum, conseguir entender um pouco mais de como fazer isso, de disso ser uma coisa também leve, né? Não ser uma pressão para a pessoa. Vai ser algo que comum, normal, como qualquer uhum. contrato de trabalho, prestação de serviço, tá? Ou cobrar, então, antes, ou também. Algum sinal, alguma coisa que Uhum, firme o compromisso daquela pessoa com a sua agenda, porque você também não está a passeio, né? Não está à mercê. Então uhum, tem que ter um certo compromisso, né? Porque você está tirando um uhum, horário que você podia atender outra pessoa, uhum. E entendeu? se for um sinal, o que que tu recomenda? Depois abater isso no programa de acompanhamento, ou abater na consulta, é isso? Sim, de repente ela deu um sinal de 10%. No programa de acompanhamento é 520, ela deu um sinal de R$ 50, para poder
realmente reservar aquele horário para ela. Aí, quando ela vier para consulta, ela paga só a diferença. Entendeu? Uhum, Exatamente assim. entendi. Então isso pode. Tá. Isso pode ser tipo, o sinal pode ser através de Pix e depois parcelar o restante, isso? Pode ser, pode ser. Então, são várias formas. Pode até ser. No débito não dá para ser, porque provavelmente vai estar à distância. Pode ser Pix, pode ser link de pagamento. Então, pode ser algumas. Hoje em Uhum, dia é até mais fácil fazer isso porque é Pix, né? Pix a pessoa consegue transferir na hora. Antigamente, quando não tinha isso, as coisas precisavam ser muito mais presenciais mesmo. A pessoa ia até a consulta, o consultório, fazer o uhum, pagamento. Mas é algo uhum, que aqui você vai conseguir internalizar melhor. Óbvio que vai ter momentos que o cliente não vai querer pagar nem nada e fica naquela de, de risco mesmo da pessoa faltar, tá? E aí a gente começa a fazer também na semana 2 a ativação da audiência, que começa a entrar os posts. E aí Desculpa te na, interromper, tu tem alguma sugestão de plataforma? é a Ah, Authentic para fazer contrato. o contrato, né? E para E fazer, eu utilizo hoje o Asas. Asas. o Não sei Asas se é tu um dos mais conhece. utilizados. É um dos mais utilizados. Uhum, uhum, Mas a Manu até tem outras experiências com outras plataformas, ela consegue trazer isso, que eu vi que ela deu esse direcionamento para uma outra mentorada nossa. Eu posso também pegar ali, pelo que ela falou, e te mandar, mas o Asas está dentro das indicações, é uma uhum, plataforma muito boa. uhum, E aí, na segunda semana, que é dia 21, segunda-feira que vem, você já começa a fazer as postagens, e a primeira postagem é um carrossel com a temática 7 motivos. E aqui dentro a gente também tem o script do que precisa ter nessa postagem, slide por slide. A gente tem até o link do post editável do Canva que você consegue entrar aqui e editar de acordo com a sua cor, a fonte, que mais está de acordo com uhum, você hoje. E aí tem aqui tudo que precisa estar escrito. Os 7 motivos que fazem, aí aqui, por isso que a gente precisa da persona mais detalhada, né? Os 7 motivos que fazem o problema da persona. Aí você vai escolher um dos problemas da persona, colocar aqui, mesmo que e algo contraditório. Sempre tem algo contraditório de acordo com o problema da persona. Às vezes por um mito popular ou que as pessoas têm sim, como convicção, sim. mas não é bem assim. Então, é Uhum, exatamente esse o carrossel. E aqui, esse vai ser a imagem 1, a imagem 2 tem o outro scriptzinho, até a imagem 10, tá? E aqui a gente também trouxe um exemplo prático, bem preenchido também, tá bom? Esse vai ser a primeira postagem do nosso programa na segunda-feira que vem. E aí, na terça-feira, a gente vai ter o Stories, como destravar. Também aqui dentro tem todo o script que precisa ter dentro desses Stories. Tá? Vou botar aqui, vai ser no dia 22. Na quarta-feira, a gente tem mais um carrossel, que é o que mais te atrasa. Essa é a temática do carrossel. Também tem ali dentro todo o script que precisa ter nesse carrossel. Na quinta-feira, a gente começa a fazer um contato no 1 a 1 com quem interagiu nas enquetes, principalmente dentro dos stories. Vai ter bastante enquete aqui para a gente fazer um funil e conseguir identificar as pessoas mais qualificadas para a gente conversar. E também com aqueles que, de repente, em algum desses carrosséis, falou alguma coisa, demonstrou interesse, a gente também pode abordar. E também vai ter um post TBT estratégico. Então, o post TBT só pode ser feito na quinta-feira, né? Então, vai ter um post assim. E aí, na sexta-feira da semana que vem, a gente vai fazer o follow-up com quem a gente entrou em contato. Como você pode perceber, a ideia é justamente trazer vendas, trazer retornos. E também treinar você quanto a isso, quanto a abordagem, quanto sondagem e oferecer o seu pacote, seu serviço daquela forma que a gente trouxe. E qual a uhum, ideia aqui? É sempre que você fizer essas atividades, você trazer lá para a gente no grupo do WhatsApp. Olha, eu fiz, tive X retorno, algumas pessoas responderam isso e pararam de responder. Eu segui com a uhum, sondagem, mas não fluiu, ou qualquer coisa desse sentido, para a gente avaliar onde está o gargalo, de repente, algum momento ali da sondagem que você acabou esquecendo de fazer uma parte que uhum. era crucial. Então, esse é o momento de a gente te ajudar também. Não é o momento de Perfeito, te entendi. avaliar, Até de te porque muitas criticar, vezes tem. Tá, perfeito. Até tá? muitas vezes tem, por exemplo, lá coloca enquetes e pouquíssimas pessoas respondem, tipo meu É, namorado.
Isso acontece, Namorado, mãe, amigas. isso acontece, mas Então, o importante aqui também nesse programa é te colocar em ação. uhum, Porque eu, quando comecei a gravar o primeiro vídeo, foi uma porcaria. Mas se eu não tivesse feito o primeiro vídeo e entrado em ação, o vídeo atual não estaria uhum, bom. Então a gente uhum, precisa colocar a máquina para rodar. É como se um carro velho sem óleo, né? Depois que o carro sim, começa a esquentar, o óleo começa a fluir, então as coisas vão. uhum, Assim mesmo como paciente sua, uhum, que está lá, exemplo, 10 quilos, não come nada bem, então ela precisa comer um pouquinho melhor para ir evoluindo, a coisa ir acontecendo. uhum, Então é basicamente a mesma lógica aqui. Mas é claro, o uhum, programa você consegue identificar o que você precisa fazer primeiro, o que é mais importante uhum, agora, o que é mais importante depois, e seguindo, 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 tá uhum. bom? Perfeito. Até na minha conversa com a Clarissa, ela comentou algumas coisas, acho que tu vai falar agora, né? Das redes sociais. E às vezes as pessoas não responderem, tipo, as enquetes, ou, enfim, né? Pode ter uma questão, ou às vezes até se a gente oferece algo gratuito para as pessoas não reagirem, isso também está relacionado com a questão do nosso posicionamento, né? A pessoa não Sim, enxergar valor nisso, né? sim. Então tá tudo bem também se não tiver reações, não tiver comentários, não tiver, né? Sim, porque isso é uma construção. A gente não Uhum. consegue. Eu seria muito leviano aqui, muito mentiroso para você, dizendo que, ó, faz esses dois, três posts que a partir de agora tudo vai mudar. Deixa eu ver, Cara, gente. Uhum. é claro que é uma construção. E a gente tem que começar essa construção fazendo da forma certa. E pode ser que Uhum. você fazendo desse jeito aqui, algumas pessoas vão achar estranho no início. E tá tudo bem, porque depois a gente vai oxigenar o seu Instagram e tudo mais, mais pessoas que se conectam mais ainda. É de fato uma construção que demanda um tempinho e diversas atividades, tá? E Sim. aí na semana 3 até semana 6, 7 ali, por exemplo, a gente faz a arrumação da casa digital. O que é essa arrumação? Nada mais é do que colocar o seu Instagram no melhor formato possível para receber pessoas, converter pessoas, persuadir pessoas e conectar com quem realmente vai vir a ser seu cliente. É justamente qualificar as pessoas que vão chegar ali para você. E a gente precisa de ter o tipo de conta certa, a categoria, ajustar o nome de usuário. Então aqui também tem todo o direcionamento, tá, para você fazer Tá. isso. Lá na semana 3 também a gente vai conseguir trazer feedbacks para você quanto a isso, quanto a essas atividades. A gente vai ter também um pouquinho do DNA da sua marca, o nome. A gente consegue também mudar um pouco a sua bio ali, principalmente o que está escrito. A gente vai conseguir, de acordo com a sua persona, deixar ela Uhum. muito mais assertiva também, com maior conexão. Por isso que a persona, ela tendo um pouco mais de clareza, a gente consegue ser mais assertivo em todas as outras nossas decisões. Uhum. E aí a gente vai Isso eu deixar. aguardo, então, pra fazer. Eu já posso pensar em algo melhor, porque realmente, né, a minha bio é bem ampla, né? Tipo, emagreça com saúde, de forma É, leve, realmente então, bem. não se preocupa com isso agora, porque senão você pode acabar afetando as outras atividades anteriores. Vamos deixar para Dos realmente daqui a três destaques, né? semanas. Vamos deixar aqui Tá. para daqui a 3 semanas a gente já ver sobre isso. Você vai entrar aqui, vai entender um pouquinho melhor, para também não acumular conhecimento, acumular funções aqui, acumular atividades que podem te travar nas outras. Então vamos passo a passo e aí na frente, Uhum. daqui a pouquinho já a gente já está ajustando isso aqui também com você, beleza? Uhum. E aí tem um pouquinho dos links estratégicos que precisa ter, a foto do perfil, vai ser muito de acordo com o DNA da sua marca, muito de acordo com a sua persona também, para a gente conseguir definir qual vai ser a foto do perfil que mais se encaixa. Por exemplo, quando a pessoa é nutricionista de criança, se a gente bota uma foto de perfil com maquiagem muito carregada, não faz nem sentido, né? A gente precisa ter Uhum. uma certa Uhum. coerência com o público que a gente quer atingir. Uhum. E aí a gente entra na semana 4, que também vamos fazer 3 posts muito estratégicos. Que o primeiro deles é o post Quem Sou Eu, o segundo é o post apresentando o seu programa de acompanhamento, o principal ali, você que mais quer vender, e um post funil para a lista VIP. Nada, tem uma isca O para programa pessoa. de acompanhamento precisa ter um nome, tipo, método. Ele não precisa ter um nome obrigatório. Ter um nome é bom para trazer diferencial, mas não se prenda a isso por enquanto. A gente pode até na semana 4 lá, quando a gente tiver isso um pouco mais definido, tiver com a sua persona também mais clara, Uhum. trazer algumas sugestões de nome
caso precise, tá? Mas não se prenda a nome, não. E aí, Uhum. a gente tem o post Funil para lista VIP, que é um post mais com história pessoal, para gerar uma conexão, uma identificação, inspiração com o cliente, porque a gente precisa também ficar um pouco independente do Instagram. A gente precisa ter um outro ponto de contato. É muito importante isso. E pode ser que o Instagram performe mal em algum momento, em alguma semana, porque eles estão atualizando o algoritmo, porque a plataforma deu um bug. E aí, para você não ficar, meu Deus, o Instagram saiu do ar, o que que eu faço? Não, você tem a lista VIP ali com pessoas que também estão sendo alimentados para se tornarem Uhum. clientes. Então, essa é a ideia, tá? E aí, isso aqui vai ser na semana 4. Aqui dentro também tem todo o direcionamento, com duas opções do que você pode trazer em cada um desses posts. E chegamos na nossa última semana desse primeiro start que estamos dando. Na quinta semana, a gente também vai ter um banco de conteúdos e um post estratégico também. E vamos fazer, de fato, uma limpeza geral no seu Instagram. A gente precisa que seu Instagram esteja livre de ruídos. Ruídos que eu digo é o destaque, aquele dos stories, aquelas bolinhas embaixo do perfil, não pode ter, por exemplo, Réveillon em Trancoso, só exemplo. Foto do gatinho e do cachorro. É, coisas assim, sabe? Que foge um pouco do que você trata dentro daquele perfil, porque a gente é um bicho muito curioso. E a gente é fofoqueiro. E qual é a primeira coisa que se vê quando você entra no perfil desse? Você vê, puxa, a pessoa foi numa festa, deixa eu ver essa festa. Ah, a pessoa tem cachorro, deixa eu ver esse cachorro. Aí quando Uhum. vê, fechou o Instagram porque foi atender a campainha. E aí nem sabe mais quem estava vendo, quem era a Laísa, porque não seguia. E quando a gente tem um, Uhum. um Instagram muito limpo, muito estratégico e sem ruídos, a pessoa entra, analisa, vê a sua bio e fala, caramba, essa pessoa ela entende do que fala, poxa, o que ela falou ali conecta comigo. Aí ela rola um pouquinho Uhum. para baixo, ela vê os principais posts ali, principalmente os três destacados. Aí entra no seu, vê quem ela é e se identifica. Poxa, eu gostei dela, me simpatizei com o rosto dela, com o jeito que ela fala. Ela tem um Uhum. programa que, beleza, eu acho que o programa dela é bem compatível com o que eu estou buscando. Aí ela começa a entrar ali no destaque, vê o resultado, que um desses destaques é sobre resultados, depoimentos. Uhum. Aí esse Instagram ele está pronto para conversão. E aí você tem um movimento de posts acontecendo periodicamente, stories acontecendo. Então a pessoa ela vai entrando num looping positivo ali dentro do seu Instagram até chegar no momento de conversar com você e se tornar Uhum. cliente. Beleza? Uhum. E aí nessa semana 5 a gente também utiliza a inteligência artificial para agilizar o nosso processo de criação de conteúdo, potencializar todo o nosso conteúdo. E aqui dentro também a gente tem um prompt, tudo certinho do que precisa colocar lá dentro do chat GPT, para ele conseguir trazer, por exemplo, 10 ideias de conteúdo polêmico, focados em esclarecer e desmistificar assuntos sobre, e aí tem o seu nicho, de acordo com a sua persona, e assim por diante. Então a gente vai ter um banco de conteúdos ali, com 30 ideias e podendo ser muito mais. Porque nessa semana 5 a gente vai começar a fazer post autoral, que é um post que foge um pouco de post já scriptado para começar a ser um post mais autoral da Laís. E aí a gente tem tanto post ou stories. Se puder fazer post e stories, melhor ainda. A gente colocou só três Uhum. nessa Uhum. semana. Enquanto isso, ao decorrer das semanas, eu vou postando os meus conteúdos normal, né? Eu já tenho uma, digamos assim, uma pré-organização, em relação a essa questão de organização de conteúdo, mesmo não sendo tão constante, mas tenho, né? Tenho. Uhum. Então, enquanto isso, eu posso continuo postando. Sim, você pode continuar postando, mas o que a gente sempre pede. A mais não tem problema, mas substituir o que a gente está recomendando não é bom. Então, faz o que a Uhum. gente está recomendando e continua com a sua programação. Uhum. Às vezes você Isso porque, por sentiu. exemplo, essa semana e na próxima não tem sugestões de posts, né? Ou Tem, nessa story. semana não, na próxima tem. Essa semana é só o contato no 1 a 1 para vender. Aí Uhum. semana que Ah, é, vem tá. já tem o carrossel, stories, outro carrossel, um TBT na quinta. Então semana que vem é quase a Uhum. semana inteira de post. E aí na Uhum. outra semana a gente não tem muito porque a gente vai fazer a arrumação do Instagram. Uhum. E Mas aí depois a gente enquanto já isso, eu tem. posso manter. Pode. Uhum. Sem problema, você pode continuar postando o que você vem postando. E é claro, você começando a internalizar um pouco do que a gente está trazendo aqui, você vai começando a pescar os posts que são mais estratégicos. Você vai entendendo, putz, eu preciso falar disso aqui, mas utilizando esse tipo de palavra, então utilizando esse tipo Uhum.
de gancho para chamar atenção, esse tipo de Uhum. título. Então, você vai conseguindo internalizar sobre isso também. Então, é uma forma Uhum. de você Uhum. aprender em prática, tá? Por que tudo isso é Perfeito. muito importante? Deixar tudo alinhadinho, do seu Instagram todo bonitinho, porque eu vou dar um spoiler, a semana 6 aqui embaixo, tá vendo? A gente começa a fazer um pouco de tráfego pago e também começa a fazer mais vendas nos stories. Uhum. E para a gente colocar qualquer tipo de investimento, a gente precisa ter pelo menos o básico muito bem feito ali, muito bem estruturado. Senão a gente joga Uhum. dinheiro fora também. Tá bom? Perfeito. E deixa eu te pedir uma coisa. Neste sábado, eu vou ter um evento, que o nome é Roda de Cuidado, Energia e Movimento, em conjunto com uma físio e também em conjunto com uma psicóloga, que é bem voltado para a questão mulher, né? Público feminino. Sim. E aí, dentro deste evento que vai acontecer presencial no sábado, aqui próximo do consultório, a gente vai ter realmente esse momento de conversa comigo, com as meninas, né? Vai ter um coffee, vai ter alguns brindes. Tu tem uma sugestão também de repente, como chamar essas pessoas, no Instagram para participarem do evento, porque ainda tem vagas, né? Mas nós também temos um limite, por exemplo. O que eu poderia, de repente, direcionar? Tem alguma sugestão nesse sentido para já usar neste evento que irá acontecer? Eu precisaria pensar um pouco para trazer essa sugestão para você, também analisar ali o seu Instagram e entender Uhum, um pouquinho de como vai ser esse evento, para poder te ajudar. Mas pode uhum, ser algo até simples mesmo, convite, né? Até porque é muito regional, vai ser aí na sua cidade, então é bem regional. uhum, Então você pode fazer tanto um post, fazendo um convite, e uhum. uma sequência de stories. E a sequência de stories ela pode Stories. ser bem simples também em 3 stories. Você levanta com questionamentos sobre qual vai ser a temática, qual vai ser a abordagem desse evento, perguntando se faz sentido para a pessoa. E aí, no segundo stories, você aprofunda um pouco mais do que vão entregar lá. E no terceiro stories, você faz o convite. Vai ser Eu pago, né? fiz isso. Eu fiz nessa semana, ontem no caso, um stories convidando, né? Comentando sobre a questão de que tinham apenas 7 vagas ainda. E realmente, né? Na verdade, o evento não é um espaço muito grande, então tem poucas vagas. Uhum, Mas ainda tem, né? Então a gente sim. queria colocar ali e fechar o número de pessoas certinho. Então eu fiz isso. Mas aí poderia, de repente, por exemplo, amanhã colocar novamente isso, pra não ficar também Sim, todos os vai ser dias. só no sábado, né? Então você consegue, quarta-feira. E aí você pode até colocar como última chamada, sendo Uhum. quarta-feira ou quinta, para a pessoa definir se ela vai mesmo. Pode ser a última chamada, a última oportunidade, a última chance. Pode ser nesse sentido, tá? E de tudo que a gente tratou aqui, fez sentido para você? Tá dentro do que você buscava? Te deu mais clareza? Te deu direcionamento do que precisa de fato ser feito daqui para frente para a gente conseguir ir atrás de resultados? Uhum. Olha, a princípio, sim, vou me dedicar de fato para seguir certinho todos os passos. E algumas coisas vão ser desafiadoras, sim, vão ser desafiadoras, mas eu acho que é um processo dolorido realmente para o crescimento, porque essa questão, por exemplo, né, do contrato ou questão de cobrança de sinal, por exemplo, eu não sei se eu tenho muita sorte também, mas isso acontece muito pouco das pessoas marcarem, Uhum, e desistirem na hora, de não irem. Remarcações acontecem, né, com os pacientes, sim, enfim, mas de primeiros contatos, digamos assim. Mas acho que é importante, sim, ter esse contrato de serviço de fato, né? Porque, na verdade, é uma prestação de serviços. A gente tem muito essa exato. questão de na confiança mesmo, né? Sim. Uhum, Mas você, ali dentro dessa atividade, sobre essa parte do contrato, tem a aula ali, você vai conseguir entender como conduzir isso de uma forma mais tranquila, sem que crie ruídos. E, de fato, a pessoa perceba a importância disso também. E como você também não sofre tanto com isso, também não é algo que vai ser tão desafiador para você. Pode ser que passe a acontecer com o tempo de a gente aumentando a base de cliente e tudo mais. Isso pode ser que passe a acontecer, mas pode ser que não uhum, também. Mas é interessante ter uhum, esse contrato justamente para até criar um certo compromisso profissional e demonstrar que você é uma profissional diferenciada e tudo mais, tá? Então, ali dentro dessa uhum, atividade, você vai conseguir internalizar isso aí um pouquinho melhor. Feito? uhum. Perfeito. Eu tenho uma outra dúvida.
Quando eu acabo mandando, eu não sei se eu te peço agora ou depois, talvez no WhatsApp, não sei se tu precisa me liberar. O... Para falar com a gente no grupo? Não, na verdade eu tenho uma dúvida em específico de um material. Tu falou ali sobre a questão de quando a pessoa é Ah, interessada de mandar áudio, e tu comentou sobre que não seria tão interessante explicar a parte técnica por áudio, e sim ter um material que explicasse isso, né? não, não é um material que explicasse isso, não. Na verdade, não, de Uhum, repente nem precisa explicar sobre a parte técnica da sua consulta. Essa parte uhum, técnica da consulta, ou a pessoa ela vai saber ali na consulta, ou você explica isso no pós, quando ela fechou, quando ela disse uhum, que realmente vai ou já pagou, porque isso uhum, pode até criar objeções. Então, ali na parte da sondagem, que eu deixei aqui disponível para você, que está dentro do modelo de negócios, você vai uhum, entender como que você vai precisar conduzir essas conversas para fazer o fechamento. Então, ali dentro você vai ver que não uhum, tem muito sobre a parte técnica de dentro da consulta, uhum. tá? Então, pode Entendi. ficar tranquilo E com isso este também. material que eu tenho, que eu geralmente mando sobre os investimentos, ele tem também antes, né, um pouquinho de como que funciona a consulta de forma escrita. Tu acha interessante continuar mandando isso? Ou só E falar o valor? o Falar por ideal áudio? é você passar de acordo com o script ali mesmo, não mandar material, porque PDF as pessoas às vezes nem abrem. O ideal é mandar escrito mesmo, até como, quando a gente, como eu coloquei ali no grupo. Melhor ainda se. Que aí vai depender também da pessoa, né? Às vezes a pessoa ela gosta de áudio, tem pessoa que odeia áudio. Então, se a pessoa, às vezes, você começou a conversar e ela já mandou um áudio, então você teoricamente entende que essa pessoa gosta de áudio. Mas às vezes você começou a conversar com essa pessoa e ela só está respondendo em texto, o ideal é que você responda em texto também. Ou até fale com ela, posso te mandar um áudio aqui rapidinho? E aí ela responder, posso. Pode. Aí você manda o áudio, que às vezes a pessoa está em um momento que ela não está podendo escutar áudio. E aí você manda o áudio e perde o timezinho da venda. Às vezes ela está num consultório, às vezes ela está fazendo qualquer outra coisa. Então está com o filho no colo, não pode ouvir áudio, mas ela pode ler e escrever. Então é um pouquinho desse feeling. E ali dentro a gente sempre recomenda por texto. E é claro que se a pessoa mandou áudio, ela te deu abertura para você responder assim também. Mas é mandar dentro do WhatsApp, sem um arquivo extra. Ou é o texto ali mesmo, Uhum, ou é o WhatsApp em áudio, tá? uhum. E aí, depois que a pessoa, por exemplo, fecha o programa de acompanhamento, aí encaminho, tipo, questionário para consulta, Isso. encaminho, por exemplo, orientações da avaliação física. Aí isso aí já é um pós, já é o a pessoa ela já é seu cliente, então já é um protocolo pré-consulta depois que ela já deu o sinal de que vai para sua consulta, entendeu? Uhum, Isso já é uma entrega do seu serviço, então não tem por que você mandar antes dela se uhum, tornar realmente cliente, tá? uhum, uhum. Perfeito. Então, dito isso, é o que temos para as próximas semanas e tendo dúvidas, pode mandar ali para a gente. Agora, no final, eu vou te mandar também uma mensagem com acesso a essa parte aqui do plano de ação, para você já conseguir navegar aqui, entrar nas Uhum, atividades, começar a colocar a atividade em prática e também o resumo do que falamos aqui hoje, tá bom? perfeito. Um abraço, Laísa. Muito Até a obrigada para ti próxima. também. Até Tchau, tchau. breve. Boa semana. Tchau para ti também.